Boa tarde, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber Mr. Ricardo Dionísio. É um prazer receber. Antes de mais, muito obrigado por teres aceito o desafio de vir à nossa rúbrica. Pergunto desde já como é que estás e como é que foi viver este último período de quarentena, nada agradável para toda a gente, e como é que foi feita a relação com os jogadores nessa altura. Antes de mais, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui convosco, ao Ricardo e ao Tiago. Aceitei de imediato o vosso convite, porque quando me foi endereçado o convite fui ver, porque não seguia, confesso, as vossas chazadas e acompanhei duas ou três e achei até alguma piada e é com todo o gosto que aqui estou convosco para partilhar algumas histórias. Bom, como vocês sabem, eu estou na Suíça. O sistema, a forma como os suíços encararam o ataque, entre aspas, a esta pandemia foi mais cedo que em Portugal. De qualquer das formas, fiquei confinado, tal como nós em Portugal, com a minha família, porque faço-me acompanhar aqui na Suíça pela minha esposa e pela minha filha. Optámos por não voltar a Portugal, por ficarmos aqui para não entrarmos nos aeroportos e não viajarmos, para não corrermos quaisquer riscos de contaminação e eventualmente até de contágio. E o que aconteceu foi tão simples quanto isso. Como qualquer treinador, o nosso trabalho passou a ser virtual, com o apoio de toda a minha estrutura, que embora não seja muito grande, fomos sempre colaborando o mais possível com todos os nossos jogadores, através de ciências de videoconferências e planos individualizados, onde, logicamente, os nossos responsáveis médicos, não só preparadores físicos, mas acima de tudo os responsáveis médicos tiveram um papel importante, acima de tudo no controle dos jogadores, controle de peso, um controle através de imagens, um controle de foto, através de fotos, para permitir que os jogadores tivessem uma maior responsabilização. Existiu também a possibilidade de momentaneamente os jogadores virem ao clube um por um para poder ser feito esse mesmo controle. Mas pronto, basicamente, como vocês sabem, recorrendo a todas as tecnologias que hoje temos, embora não se possa treinar, mas ao menos os jogadores vão fazendo alguma atividade física, porque é importante não esquecer que nem toda a gente tem as casas dos grandes jogadores, não é? Claro. Muitos dos nossos jogadores vivem no apartamento, 3 jogadores no apartamento, ou seja, o espaço é reduzido, o espaço é limitado. Depois também não existiu por parte do clube muita disponibilidade em garantir equipamentos e material, muitos deles tiveram que ser os próprios jogadores a adquirir. Existindo sempre o delay de prazo de entrega de material. Claro. Fomos tentando desenrascar com o material que tínhamos, com as condições que tínhamos e quer a gente quer não, já vão praticamente 2 meses e meio, praticamente 3 meses sem competição, o que vai claramente limitar aquilo que será o retorno à competição. Claro. Tiago, passo a bola. Queria agradecer ao Ricardo por ter aceito o convite para vir aqui às Chazadas. Pergunta ainda, antes de começar pela tua carreira, como é que está a Liga Suíça? Vai retomar? Como é que estão essas decisões? Bom, basicamente estou à espera de uma decisão do Governo. Dia 27 será a última fase progressiva da volta à normalidade, não é? Da vida na Suíça. Depois também a Suíça tem uma particularidade que é dividida em diferentes cantões e os ditos governos regionais vão ter aqui alguma influência. Por exemplo, um ou outro governo poderá aceitar, mas determinado cantão poderá não aceitar, tendo em conta o maior número de casos de infectados, o que não será certamente uma decisão fácil. De qualquer das formas, está dependente, está tudo parado. Algumas equipas já começaram a trabalhar, tal como noutros países. O layoff teve aqui um peso muito grande nas equipas, especialmente nas equipas em baixo na classificação. Exato. O que leva a que muitas das equipas ainda não tenham começado a trabalhar, porque a partir do momento em que comecem a trabalhar, saem desse regime, os clubes vão ter que comportar todos os seus salários, sabendo que não vão entrar mais receitas. As receitas de transmissão televisiva são curtas, nada tem a ver com outros países. As exigências, se forem muitas, os clubes não terão condições para garantir essas mesmas necessidades. E aí acho que dificilmente o campeonato voltará. Mas acredito que tudo será feito para que o campeonato recomece, até porque estamos aqui ao lado da Alemanha e a Alemanha já começou e tem um peso muito grande nas decisões claro, também governamentais da Suíça. Boa. Ok, obrigado, Ricardo. Em relação à tua carreira, Ricardo, começaste no Alenquer e Benfica e depois passas para o Benfica. Queres contar aqui um pouco desta história?
Foi muito simples. O Ricardo entrou na Escola Superior de Desporto Remaior, na qual me licenciei e mais tarde acabei por ser docente na própria escola. Fiz um pré-estágio no Sport Alenquer e Benfica, no segundo ano, por necessidade, ou seja, tal como todo e qualquer jovem treinador, identifiquei-me que não iria ter grande capacidade para jogar no mais alto nível. Era um apaixonado pelo futebol e optei rapidamente por enverendar pelo treino, mas faltava-me uma experiência, não é? Faltava-me, embora tenha jogado, mas sempre a níveis baixos, faltava-me o lado da experiência, de passar pela prática como treinador. E então optei logo por fazer um pré-estágio, nem era estágio na altura, era um pré-estágio, e estive inclusivamente nas escolinhas de formação também do Benfica, nesse ano, e depois as coisas correram bem naquilo que foi o meu processo escolar, acabei por ter notas positivas e fui convidado para fazer o estágio profissional no Benfica, através da mão do professor João Paulo Costa, e a partir daí acabou por ser um processo de ano após ano, e já lá vão 17 anos de carreira como treinador. Estive 5 anos no Benfica, onde passei por diferentes escalões, como adjunto e como treinador principal. Momento marcante também a passagem como adjunto do Mr. João Alves, que posteriormente me iria convidar para a minha primeira experiência no estrangeiro, no Servette. Exato. Entre esta experiência, também na Suíça, exatamente, entre esta experiência ainda estive no Real Sport Clube, no Sub-17 e no Monsanto 3 meses como adjunto do Mr. Rui Gorris. Foi também um prazer enorme trabalhar com alguém extremamente carismático e uma pessoa enorme, com um coração enorme. Até que surge este convite, foi uma opção, era jovem, não tinha nada a perder, não sabia a língua, não dominava o francês, aliás, nem nunca tinha tido um ano de francês na escola, optei por, olha, até nesse sentido vai ser giro, vai ser uma aprendizagem. Olha, posso dizer que tive 6 e não ficou muita coisa. Apesar de falar várias línguas, francês não é uma delas. Claro que sim. Eu recordo-me que no meu primeiro treino efetivo, eu estava há 3 dias em Genebra, e o mister explicou, vamos fazer isto, o aquecimento é isto, e pronto. E chegámos, apresentou-me a equipa e bora, desenrasca-te. E eu nunca mais me esqueço, eu tinha estado a noite toda com as palavras básicas, né? Esquerda, direita, o rápido, acelera, o básico de qualquer pessoa que se prepara minimamente para poder interagir. E naquele momento comecei a olhar para eles, eu recordo, nunca mais me esqueço, era uma mobilização geral, por colunas, nada específica, tudo geral, que era o mais fácil para me desenrascar no momento. E eu recordo perfeitamente do meu recurso, foi simples, foi Eudis, um brasileiro, e o Marquinhos de Azevedo, outro brasileiro, os dois à frente da coluna, os outros todos atrás, e eu em português, claro. Os outros por gestos, sim, a coisa andou, rolou, e pronto, são situações básicas do treino que vão ocorrendo e que nós temos que ter capacidade. Mas também são esses truques que por vezes temos de ter na adaptação a coisas diferentes, claro, né? Culturas, a países, em tudo. E sem dúvida. E repara, eu era um jovem, não era um miúdo, não é que seja muito velho agora, mas eu era um miúdo, tinha muitos jogadores que eram mais velhos do que eu, e daí a importância de ter uma vontade, de estar muito próximo deles, para permitir também que eles próprios me ajudassem. E eu recordo, ao fim de uma semana no ginásio, porque depois tínhamos uruguaios, tínhamos um argentino, e os portugueses e o espanhol, era muito similar, e acabámos depois por receber nesse ano o próprio André Soares, que vinha do Benfica, recebemos o Pedro Mendes, que estava no Sporting, que agora está em França, acabámos por ter ali tínhamos o Thierry Moutinho, que era português também, e que estava ligado ao clube, que acabava por pedir a eles, né, ao Thierry e ao Matias, ao Gonzalez, ensinem-me, eu não tenho problema, eu vou dizer, tudo que seja calinadas, digam-me. E eu lembro-me que andava sempre com os papéis na mão e escrevia as palavras atrás dos planos, atrás dos microciclos, eu escrevia muitas palavras, eu ainda tenho esse dossiê com esses documentos antigos, né? E a maioria estão todos rasurados, todos os dias haviam palavras novas, logicamente, que eu não ia decorando todos esses, mas todos os dias era um ensinamento. Exatamente. É verdade, e é muito importante, porque o vocabulário é daquelas coisas que se isso, exatamente.
Pergunto aqui, no Alada, tentaste aprender árabe ou ficou só pelo inglês? Cora, shukran. Não. Era muito complicado, confesso. Eu também já o alemão tentei aprender aqui o alemão. Mas não é Eu fácil. gosto, não é fácil, confesso que não é fácil, embora, pronto, já me desenrasque em algumas línguas, e queria efetivamente atacar o alemão como uma prioridade, mas se não seguires, se não tiveres ali uma linha contínua, muitas horas por dia e depois tenhas na prática, que a utilização do próprio alemão seja recorrente, como fiz com o francês, acaba por ser mais complicado e é duro. O que é que acontece? A importância da comunicação ela é determinante. Porquê? Porque imagina nos Emirados, se não tiveres um tradutor não consegues comunicar, não é? E comunicar com os jogadores sem falares fica praticamente impossível, não é? Uma das nossas grandes armas, e hoje em dia se nós perguntarmos quais são as grandes características que os treinadores hoje consideram como sendo elas chave para aquilo que são o seu sucesso na sua carreira e na ligação num determinado projeto, whatever, no seu sucesso, há duas características que praticamente todos vão ser transversais a todos os treinadores. Uma delas é a liderança e outra é a comunicação. Exatamente. Ponto. São praticamente duas questões que são transversais a qualquer treinador. Eles podem depois dizer, tocar noutras mais, o conhecimento do jogo, a organização, isto, aquilo, mas a comunicação ela tem que existir. E então, se não fores bom nesse âmbito, já passa a ser uma limitação e não um ponto positivo. E depois, ao nível da liderança, é determinante, né? Ter capacidade para... E ninguém está a falar que temos de ter tipos de liderança anárquicas, sim. etc. Não, capacidade para sensibilizar um conjunto de pessoas, quer jogadores, quer elementos da tua equipa técnica, quer diretores, quer massa, para que caminhemos todos na mesma direção. Exatamente. Depois tens aqui uma experiência ainda no Egito, no Al-Ahly, curta. Como é que foi essa diferença de ir para a África? Olha, isto é simples. Se eu tenho ido primeiro ao Egito e depois aos Emirados, provavelmente tinha gostado muito mais do Egito. Só que o meu processo foi ao contrário. Eu saí da Suíça diretamente para os Emirados. Entre os Emirados e o Egito ainda voltámos a Portugal, ou seja, parámos. E saímos praticamente de um sítio paradisíaco, que eu posso dizer particularmente. Abu Dhabi é claramente uma das cidades, provavelmente das cidades mais bonitas onde eu tive o prazer de trabalhar. Como dizia um colega meu, tivemos o prazer de trabalhar onde muitas pessoas vão de férias. E o que acontece é que nós acabamos sempre por ter um outro momento de descontração e esses momentos são aproveitados, como é lógico, para gozar esses mesmos momentos, não é? E Abu Dhabi é efetivamente um paraíso, não? Ao contrário de muita gente diz, eu particularmente defendo essa ideia, toda a gente fala muito do Dubai, não é? Mas Abu Dhabi tem uma qualidade de vida que Dubai não tem. A confusão do tráfego do Dubai toda a gente se esquece, são horas e horas nas filas para ir a qualquer lugar, para fazer 1 quilómetro, às vezes estás 3 horas no trânsito, conseguis entrar e sair só simplesmente numa rua, enquanto que Abu Dhabi, eu costumo dizer que enquanto no Dubai a construção é vertical, em Abu Dhabi a construção é horizontal, ou seja, tudo é muito amplo, tem espaço, tem outro tipo de qualidade de vida, a meu ver. O que é que acontece? Vamos para o Egito, onde caímos ali num período onde vinham de um pós-guerra também, ainda muita polícia e tropa na rua, miséria, destruição em algumas zonas do país, ainda muitos litígios e muitos confrontos e guerras entre culturas, o cristão com os muçulmanos, alguns atentados, lógico, em determinadas zonas, mas chegámos a ir para jogos onde simplesmente íamos com helicópteros por cima e com canhões à frente de guerra vamos jogar a Alexandria, fomos jogar ao Canal de Suez, como vocês sabem, são entendidos em história, é simplesmente uma terra de ninguém, não é? E eu recordo-me, por exemplo, a porta do quarto no hotel não tinha fechadura, a porta não fechava, eu dormia, eu acho que passei a noite toda, não dormi, não é? Com o olho fechado e o olho aberto. Não é que adiantasse muito, se tivéssemos que fazer mal, fazíamos mal, porque nós
por natureza não fazemos mal a ninguém, nós, não é? Portugueses. Mas simplesmente eu recordo-me de ti, tenho fotografias registadas com um canhão à frente, o autocarro no meio e carros militares atrás para garantir que não acontecia nada, que não éramos roubados, que não existia qualquer tipo de intervenção sobre o nosso autocarro até chegarmos aos destinos onde iríamos jogar. É uma aventura completamente diferente de cima de depois vir a Abu Dhabi. Nada a ver. Foi sair do... Eu, por exemplo, é um aspecto que eu jamais me vou esquecer. Nós estávamos mesmo no centro, num hotel ao pé do Rio Nilo, e o cheiro, ainda hoje eu tenho, sensorialmente, ainda reconheço aquele cheiro. Ou seja, é característico. Característico. Nós chegámos a passar por zonas onde, como vocês já vêm calcular, não há esgotos. Eu tenho fotografias no meu telefone de cavalos mortos no passeio, no meio daquela miséria toda, e está lá, morreu, ficou lá. Pronto, e as pessoas passam e a coisa... E vindo de um contexto paradisíaco para ali, isso provavelmente não dei tanto valor àquele contexto. Sim, e o Egito não... E até é um país bonito, tem muita coisa que se veja, simplesmente, e praias lindíssimas. Contudo, a nível da guerra, todos os países ficam feios. Não há é complicado, porque é um país... Por exemplo, nós estivemos nas pirâmides, na Esfinge, em Gizá mesmo, turismo zero, acabou. Não há. E eles sentem que existia, aparecer lá alguém com algum dinheiro, que até poderia querer tirar uma foto. Amassam-te. É complicado. Muito complicado. Depois voltas a Portugal aqui com o Mr. Peseiro, né? Ao Porto, uma passagem pelo Porto, Braga. Como é que foram estas experiências? Atenção que os projetos anteriores já tinha sido com o Mr. Peseiro, quer no Al-Ahly, quer no Egito, no Al-Ahly. Pronto, continuamos a nossa caminhada. O Mr. foi convidado para assumir o Porto e, logicamente, nós, confesso que não estávamos, eu particularmente falo por mim, mas também era sentido comum a todos, gostávamos muito do Al-Ahly como clube, era um clube enorme, com poder, como eles dizem que são o clube mais seguido do mundo inteiro, tem mais títulos do que o Real Madrid, oficiais. Eles consideram-se o maior clube do mundo. Mas o egípcio tem um bocado esta característica, ou seja, o egípcio é grande. O egípcio é grande, ou seja, como personalidade é bom, porque ter uma equipa com jogadores com esta personalidade é espetacular, ou seja, não tem medo de nada nem de ninguém, vão para a guerra e vão para a guerra, não é? O que acontece é que o Mister é convidado para vir para o Porto, nós encarámos esse projeto e para nós pessoalmente era claramente um projeto muito ambicioso, um projeto que quando chegámos pós o Mister Lopetegui, as coisas estavam ali, do ponto de vista da classificação até não estavam mal, mas do ponto de vista daquilo que era o dia-a-dia do clube havia ali muito atrito, havia ali muitos problemas, as coisas terminam de uma forma trágica para nós, perdemos até a final da taça contra o Braga, do Mister Paulo Fonseca, acabou por ser para nós também o findar de um projeto Porto, né? Sabíamos que tínhamos que ganhar aquela competição, ainda para mais sendo contra o Braga, mesmo sendo um Braga que vinha forte. O Braga dos últimos anos é um Braga claramente dito grande, a meu ver. Exatamente. E depois tivemos o prazer de trocar o Porto, saímos do Porto e entramos no Braga, sendo mais uma experiência enorme, da qual tive um prazer enorme de trabalhar com muita gente competente, e foi também um dos projetos que me deu muito prazer trabalhar, adorei estar em Braga, onde ainda hoje tenho muitos amigos e contacto com muita regularidade com muita gente de Braga. Foi um projeto também muito interessante, acabámos por ser traídos também num jogo da taça, onde, sabendo do poder e da importância que as taças têm para o Presidente Salvador, não correu tão bem o jogo contra o Covilhã e se precipitou a saída do Mr. Zé. E é num momento onde o Mr. Zé opta por voltar de novo ao projeto no estrangeiro, ao Al-Sharjah, e aquilo que acontece é que, pessoalmente, eu tinha acabado de ser papá, tinha uma bebê não tinha ainda 2 meses,
e entendi confesso também que estava cansado. O Mister, fui honesto com o Mister, expliquei-lhe o meu ponto de situação. Acho que precisava de parar, precisava de descansar um pouco, de refletir sobre muitas coisas. Nós tínhamos vindo em janeiro, ainda estávamos no Egito, passámos 6 meses no Porto, 6 meses em Braga, e se fosse, ou seja, praticamente no ano tínhamos estado em 4 clubes. Exato. Mudar 4 vezes de casa, viajar 4 vezes, eu estava esgotado, estava cansado. Sim, isso tendo pai há pouco tempo não ajuda nada. Pesou, claramente, pesou, e pronto, só optei por não ir. Estive praticamente 6 meses em casa, no qual depois surge um convite do Mister Oscar, e progredindo já naquilo que tem sido a minha carreira. Exato. Um colega meu com quem eu tinha trabalhado aqui na Suíça, eu tinha sido também adjunto do Mister João Alves, no Servete, convidou-me para vir para o Stade Lyonnais, um projeto tranquilo, e era aquilo mesmo que eu estava a precisar. Precisava de um projeto tranquilo, sem grande responsabilidade. Quando eu digo responsabilidade, sem grande stress mental, porque vinha num período de mais calma, de muita reflexão, de muito tempo perdido com a análise de muitos documentos, de outros treinadores. Vinha de um bom momento de reflexão, de introspeção. E aquilo que optei por fazer foi entrar num projeto onde eu iria ter um pouco mais de responsabilidade individual. Porquê? Porque eu sabia que o Oscar me iria proporcionar isso. Também só nessas condições é que eu atacaria esse projeto. Fui também muito claro com o Oscar, seria quase um adjunto principal, ou claro. quase que a lógica de manager e o treinador principal funcionaria aqui na perfeição, porque o Oscar continuaria a não ser profissional e eu viria como profissional para o clube. Claro. E foi uma experiência muito gira, correu muito bem, fizemos um excelente trabalho. E eu vim embora porque nós queríamos que o projeto ganhasse aqui outra dimensão, queríamos subir no ano seguinte. O projeto tinha tudo para isso acontecer, a direção entendeu que existiam ali alguns passos que não podiam fazer, legítimo. Nós colocámos o nosso projeto em cima da mesa, a direção entendeu que não devia de fazer. O que é que aconteceu? Eu disse ao Oscar, olha Oscar, não vais levar a mão, e informei também os dirigentes do clube, para o ano eu não estou disponível para continuar o projeto nestas condições, as pessoas queriam, mas eu queria subir, que é legítimo, e tinha a noção de que aquilo que eu estava a pedir ao clube, atenção, estamos a falar de estruturação da organização, não incorporava nem mais €1 ao clube, ponto. Claro. Simplesmente o clube tinha que gastar o mesmo dinheiro, mas de outra forma, de forma mais organizada e de forma correta, e não gastar em jogadores como gastavam, que tinham um plantel enorme, jogadores caros, que não valiam a competência e o salário que recebiam. Simplesmente eu queria reestruturar e organizar o clube. Não foi garantido isso, nem a mim nem ao Oscar, e optámos a seguir o nosso caminho. O que é que acontece? Estou em Portugal de férias, recebo a chamada do Mister José Peseiro a dizer que ia atacar o projeto de Sporting, se eu estaria interessado em vir com ele. Claro. E eu tinha estado em dezembro, 6 meses antes tínhamos estado a almoçar, até em Arruda de Vinhos, que eu tinha convidado o Mister a vir almoçar comigo, com as respectivas famílias, estivemos juntos um bom bocado. Na altura ele ainda nem tinha assinado por Guimarães. E pronto, e foi mais uma experiência, e confesso que foi provavelmente a par do ano do Al-Wahda. O primeiro ano do Al-Wahda para mim foi claramente a nossa melhor performance, em termos gerais, quer em termos específicos, quer em termos de resultados, quer em termos de relacionamento, tudo correu muito bem. Esse nosso primeiro ano dos Emirados. Não é que noutros lados não tenha corrido bem, mas aquele ano para mim foi claramente o ano mais competente de todos, face ao trabalho que fizemos, o fruto do próprio trabalho que fizemos. E o projeto Sporting correu muito bem, porque entramos nas condições em que entramos, no contexto em que entramos, e muitas histórias e muitas coisas as pessoas nem sabem, nem lhes passa pela... Sim, só para enquadrar, Ricardo, vocês entram a seguir ao Ataque Academia. Exatamente, entramos a seguir ao Ataque Academia, com a direção a querer reestruturar tudo. Para vocês terem noção, os balneários, foi tudo alterado, na tentativa dos jogadores não terem qualquer tipo de memória e de lembranças sobre aquilo que se passava. A direção fez um esforço brutal. Aquele verão que, desculpa interromper-te, Ricardo, aquele verão também que foi agarrado praticamente os jogadores todos outra vez, muitos deles quiseram rescindir, e foi ter aquele trabalho de volta, aquilo tudo. Depois o problema do presidente, na altura Bruno Carvalho, ou seja, foi aqui uma data de questões que realmente era preciso ter coragem para assumir, é verdade. E onde o Mister José Peseiro teve um trabalho brutal, que ainda hoje continua a não ter os méritos
e os valores que lhe deveria de ser dado, pessoalmente, e digo isto sem qualquer tipo de puxar um trabalho como isto, não tinha necessidade nenhuma de estar aqui a fazer, que é claramente, foi claramente uma das pessoas que teve aqui um papel determinante a muitos níveis, porque ele, como caráter e personalidade tem, não é uma pessoa de andar a falar aquilo que fez, e por isso é que muitas das coisas muitas vezes também não são atribuídas às pessoas como deveriam de ser, no caso dele próprio, ao contrário de muitos outros que se vanglorizam de tudo aquilo que fazem mais alguma coisa. E o que acontece é que o Mr. Zé, naquele momento, foi tudo. Foi orientador, foi pai de muitos jogadores, foi psicólogo, foi tudo. Olha, provavelmente até foi menos treinador do que deveria, porque não tinha tempo para fazer tudo, não é? Mas também ele estava seguro das pessoas que tinha ao redor dele e confiante, e acho que isso também ajudou a que ele disponibilizasse mais do seu tempo para tantas horas passadas ao telemóvel com todos os jogadores. E o que acontece é que ele conseguiu, logicamente, com toda a estrutura do clube no momento, o presidente interino, os diretores, toda a gente se uniu naquele momento para fazer rever toda aquela a pandemia que se criou naquele momento no Sporting. E o que acontece é que conseguimos, de qualquer das formas, que a equipa mista conseguiu que a equipa, a maioria dos jogadores voltasse e pronto, e pelo menos construir um plantel até dezembro que desse garantias que a equipa estivesse competitiva, mesmo sabendo que depois, com a vinda de outro presidente, as coisas poderiam mudar, exatamente. E foi o que acabou por acontecer. E foi o que aconteceu. A equipa mudou, o presidente mudou e entenderam com toda a legitimidade. O que acontece foi que, pronto, o Mister, a meu ver, acho que do ponto de vista estratégico, podia ter pensado muito mais nele do que pensou. Não pensou nele, pensou no clube, mais uma vez, e acabou por pagar essas consequências. Porque eu acredito, particularmente, que se ele estivesse metido o lugar de disposição no momento em que o novo presidente entra, a partir daí ou tinha força ou não tinha força. E se não tinha força, saía bem, tínhamos vindo de um empate na Luz, a equipa estava bem posicionada e tínhamos cumprido a nossa tarefa. Eu não quero dizer que não, mas tinha sido em grande. E ninguém não saía com derrotas. Por exemplo, posso-vos dizer que a preparação do jogo em Portimão é surreal, o voo, as horas a que chegámos, não houve voo direto, escalas, a viagem que nos obrigou, ou seja, foi uma panóplia de situações. Já tivemos que jogar domingo, porque era uma pausa internacional que nos obrigou a jogar quinta e domingo, com menos 24 horas de recuperação. Não foi garantido que o voo conseguíssemos chegar mais cedo, ou seja, praticamente não treinámos, não recuperámos, ou seja, um conjunto de vicissitudes não serve para justificar o insucesso de modo algum, mas tem influência, a gente não pode valorizar esses aspectos. Tem sempre influência e ajuda, não é? E ajuda, e aí claramente foi o primeiro resultado negativo que deixou alguma marca. E depois a gente sabe que havia claramente um núcleo de adeptos que não estavam satisfeitos também com a eleição do próprio presidente e que tinham que fazer sangue, e o mais fácil foi claramente o elo mais fraco seria sempre o elo mais fraco. O treinador. O treinador é sempre o elo mais fraco, mas é isso que nos torna fortes, mas é isso que nos torna ainda mais fortes. Claro que sim, sem dúvida, mas também em determinados momentos é muito injusto, e acho que nós todos também temos de ter capacidade de dar valor às pessoas quando elas o merecem, e neste caso acho que não foi de todo dado o valor que deveria de ser, porque o mais fácil naquele momento para o Mr. Zé era, numa lista de 60 jogadores que lhe foram oferecidos, era aceitar tudo. Não era ele que ia pagar, com empresários a dizer: isto depois logo se vê. Logo se vê, quem vier atrás fecha a porta. E o que é que ele fez? Não? Vejam quantos jogadores é que entraram naquele período. Pensou no clube, mas isso não há a mínima dúvida. O José Peseiro pensou no clube. Nós fomos buscar o Renan, porque o empréstimo do Renan era baratíssimo. Pois. Comparar a aquisição do Vlaco Dimos
Ao empréstimo nós tínhamos com o Renan, não vou falar de valores, não interessa, mas era irrisório. E se o Renan não der... Porquê? Porque o Sporting não tinha capital desde... E pior, o Zé estava numa situação temporária, com uma direção temporária, não podia. Lógico, foram feitos um ou outro investimento, mas quer dizer, mas tinham que ser feitos um ou outro investimento também para os adeptos sentirem força por parte deste trabalho para poderem apoiar a equipa, não é? O Sporting é um clube grande. Certo? Fizemos voltar o Nani porque era uma imagem do clube, para dar também liderança, para dar tudo aquilo que o Nani tinha que nos trazer naquele momento. O Budelis foi uma solução de empréstimo, ponto. O Badelis não funcionou, claro, não havia dinheiro, como outros. O próprio Raul Tomás foi analisado, mas era caro, não veio. O Sporting não tinha capacidade, e esta é a realidade. E o Zé, em muitos momentos, podia ter dito: mas não temos lateral esquerdo, não temos solução. Mas não temos lateral direito, não temos... é com o que está. Não vamos hipotecar o futuro. E mesmo assim ainda se foi buscar um outro jogador porque não havia solução no plantel. E a equipa B não tinha capacidade para isso. No momento, entendíamos que não tinha. Ponto. Claro. Mas, se formos a ver, o investimento que foi feito foi mínimo. Exato, depois já está, tendo noção para as consequências por estar a pensar se calhar mais no que é benéfico para o clube, em vez de estar a pensar no que é benéfico para ele. Quantos jogadores? Quem está de fora e o mesmo o comum adepto, e neste caso do Sporting, vai dizer: podia tanto jogador que estava aí, havia mais soluções. Não. Mas eu acho que ele trabalhou bem nessa perspectiva e assim sendo, acho que é assim, acho que os nossos interesses sempre são salvaguardados, mas acho que os clubes também temos que pensar sempre no clube onde estamos a representar e ainda mais no Sporting, naquela altura bem difícil, e acho que ele fez muito bem. É aí que também se define o caráter da pessoa. Ricardo, e depois há uma coisa, nós treinadores não temos de ter medo de perder o nosso lugar. Isto pessoalmente perdemos mais do que ganhamos, sem dúvida. Mas a partir do momento em que tu sentes que do teu presidente, que é o chefe máximo de um determinado projeto, não te dá força e não está a 100% contigo, o que é que estás ali a fazer? É uma questão de dinheiro? É uma questão de tempo? É claramente que é uma questão de tempo. Até vir a derrota, porque é a única forma que ele tem de justificar o teu despedimento. Era o que eu ia dizer isso. Exatamente. Não termos conclusão, que é depois já está, daqui na mudança ficaram sempre ali a jeitos de primeiro, segundo resultado negativo e pronto. A partir daí a partir daí temos o jogo após Benfica, temos a derrota com o Portimonense, temos jogamos para a Taça da Liga. Preparado nas circunstâncias que já disseste, o jogo do Portimonense. Nós ganhamos com o Estoril. Sim, com o Estoril, mas ganhamos ao Boa Vista 3-0. Onde fazemos, para mim, o melhor jogo, o jogo mais competente da época. Para mim, em termos pessoais, após depois analisar o jogo, tudo, mas foi o jogo mais consistente que nós, embora não proporcionámos ao adversário grandes oportunidades de gol, em uma ou outra oportunidade, mas marcámos 3 gols, mas ganhámos 3-0, 2 ou 3-0, já não me recordo. Mas eu sei que foi o jogo onde nós tivemos, em termos estatísticos, em termos quantitativos e qualitativos, a melhor performance da época. E a partir daí, o jogo com o Estoril, nós já tínhamos ganho para a Taça da Liga um jogo, certo? Em casa ao Marítimo, se não me engano. O que acontece é, a série de jogos que aí vinha, nós iríamos jogar no Arsenal, perdendo no Arsenal, em Londres. Não era nada que... Não era escandaloso, ponto. A seguir receberíamos, íamos ao Santa Clara e a seguir receberíamos o Marítimo. Ou seja, entrávamos numa série com uma pausa, inclusivamente internacional. O que significa que nós entraríamos numa série de jogos onde seria difícil tu despedires o treinador. Exatamente. Aproveitaram o momento, Ricardo. Aproveitou o momento. Foi aproveitar o momento, o que é legítimo. Depois se há ali um conseguir de um bom resultado em Londres frente ao Arsenal, então aí pior seria. Pior seria, não é? Pior seria. Olha, Ricardo, depois, a tua primeira experiência como treinador principal, certo?
voltas ao Stade Lyonnais, onde tinhas ficado com uma boa imagem, penso eu, para te Foi, contratar. foi isso. Foi tão simples quanto isto. Eu estava em casa, né, de férias, porque depois de termos saído do Sporting, tive esse período pronto, existiram alguns convites ao Mister, o Mister não aceitou e eu optei por esperar por ele. Inclusive venho para o Stade Lyonnais, tão simples quanto isto. As equipas do CNS, terceira, quarta e por aí abaixo, são todas obrigadas a jogar um play-off. O primeiro play-off da taça do ano seguinte é jogado no ano transato, o que significa que a equipa do Stade Lyonnais estava a passar por um momento complicado, com muitas derrotas, sem muitas lesões e tudo, e a determinado momento o presidente liga-me e diz-me: olha, Ricardo, é assim, nós temos o play-off da taça, eu quero estar com o ano na taça, a taça é muito característica neste clube, vão sempre aos oitavos de final, jogam sempre com uma equipa da Primeira Liga. Sim. E curioso, acabámos por jogar este ano na equipa da Primeira Liga. E o que é que acontece? O presidente ligou-me e disse-me: pô, mister, eu preciso que você venha cá, pelo menos venha cá para acabar a época, e depois você volta para Portugal. Eu liguei ao mister e disse: olha, fui convidado pelo presidente para ir lá um mês fazer o fim da época, preparar em 2 ou 3 semanas o jogo da taça, que para eles é o mais importante, e a partir daí depois o mister disse que não ia entrar no final, e eu ataquei aqui o projeto. Vim cá, entretanto eles não despediram logo o mister nessa mesma jornada. O presidente disse: eu vou aguentá-lo mais uma jornada porque é o fim do mês, assim só lhe tenho que pagar, pronto, tenho que pagar o fim do mês, sempre os dinheiros à mistura. E eu já cá estava, aproveitei para ir ver 2 ou 3 miúdos que eu já conhecia, que estavam a jogar na 4ª e na 5ª divisão, que vinham miúdos de seleção suíça, mas que estavam em um nível mais abaixo, miúdos, e já jogavam com séniores, mas não deixavam de ser miúdos, e optei por ir vê-los in loco. E o que acontece é que fizemos esses 2 jogos, perdemos o último jogo do campeonato e depois conseguimos a qualificação para a taça, ganhámos. O que significa que qualificámos a equipa para estar na taça do ano seguinte. E nisto o presidente veio-me chatear, eu volto para Portugal, o presidente veio-me chatear, que queria muito que eu voltasse. Eu falei com o Mr. Peseiro e disse: o Mr. não tinha nada, e eu disse: olha, Mr., o homem está-me a chatear, e isto é como tudo, eu estou lá, é a terceira liga, se o Mr. tiver algum projeto, efetivamente, que você queira que eu venha, que eu volte consigo, você liga-me e eu falo com o presidente, eu vou assinar com o presidente, já com esta responsabilidade, claro. Que é, no caso de você ter um projeto que queira que eu vá, se eu entender que é também positivo para nós e para mim, claro que sim. E assim foi. Voltei, assinei 2 anos com eles não quiseram 1 ano, quiseram 2 anos, eu assinei com eles e voltei a ser treinador ao fim de alguns anos, o que foi interessante. Tive que reconstruir um plantel todo novo, com um orçamento que foi reduzido a 75%, ou seja, voltámos para uma base muito... Contrataram um treinador caro, tiveram que reduzir. Foi basicamente, tinha um orçamento de 1 milhão de francos, ou seja, 1 milhão, 100, 1 milhão e 200 mil francos, e vieram para 500 mil francos, ou seja, reduziram um pouco mais de metade. Sim, e logicamente que ao reduzir desta maneira, o compromisso que eu assumi com eles foi simples: vamos reduzir, então isto vai ser tudo feito à minha maneira. Então simples, sou eu que vou analisar os jogadores, sou eu que vou construir os jogadores, eu vou construir o plantel em função de um budget que seja o budget garantido, vocês têm hipótese de pagar. Ponto. Não há cá contratar por contratar e em dezembro depois já não há mais dinheiro. E então eles apresentaram umas contas, quanto é que o clube receberia até o final de maio, ou seja, 11 meses depois. Dividimos aquilo por 12 meses, está isto. A partir disto, vamos atacar o mercado. Quer dizer, quando não havia muito dinheiro, tive que me agarrar ali aos miúdos todos ali do contexto, né? da região, os melhorzinhos todos. Claro. Comecei a casa um bocado ao contrário, ou seja, quais são os miúdos bons que eu tenho aqui com ordenados baixinhos, para depois poder ver qual é o dinheiro que me sobra para depois ir buscar 4 ou 5 bons jogadores para completar isto. E o que é facto é que nós tínhamos uma vantagem, tínhamos excelentes condições, dava para atacar um projeto de jogo aliciante, onde o domínio do jogo fosse constante,
porque eu sei que este é um campeonato onde jogamos com muita gente já com 34, algumas equipas já muito batidas que eu sei que quebram sempre na segunda volta, quebram sempre nas partes finais dos jogos. Eu sabia que tendo uma equipa nova, fresca, com força, bem trabalhada do ponto de vista daquilo que seria a sua competência física, que no final dos jogos íamos sempre buscá-los, estás a perceber? E o que é que acontece? Construímos a equipa nesse sentido. O início do campeonato foi complicado, ganhámos um jogo, perdemos 3, com muitos miúdos. Há aqui uma particularidade neste campeonato, que por cada miúdo que joga, que entre, com menos de 20 anos, que entre, eles chamam os prémios do Youth Player, o jogador mais novo, por cada menino que entre, com menos de 20 anos, inclusive 20 anos, antes do minuto 75, significa que a equipa no final do ano, até à 25ª jornada, que tem 30 jornadas, recebe um valor por cada miúdo. Nós por jogo tínhamos 7 ou 8 miúdos a entrar ou a começar de início, o que significa que no final deste nós terminámos a primeira volta em primeiro, destacadíssimos todos os outros, porque eu fui buscar muitos miúdos de seleção que eram bons, né? Com competência, com qualidade. E o que acontece é que construímos uma equipa muito heterogénea em termos de idades, mas que eu tinha ali 3 ou 4 batidões. Tinha um jogador, por exemplo, o Dalibor, um esloveno que jogou no Mundial de 2012 ou 10, já não me recordo, teve presente no Mundial, ou seja, um jogador de seleção, um capitão de seleção, ou seja, alguém com um status enorme, né? Que estava a dar um prazer enorme voltar a jogar. Foi na África do Sul, Ricardo, em 2010. África. E um tipo fabuloso e que lhe estava a dar um prazer enorme voltar a ganhar anos de vida, porque se meteu ali num projeto só de miúdos que jogavam à bola e ele estava ali e as coisas efetivamente correram muito bem. Foi um projeto muito giro e do nada, confesso, venho para Portugal e do nada liga-me um empresário com a história do Sion. Confesso que eu disse logo a ele que então está bem, você quer que eu vá a Genebra? Então está bem, então faça o seguinte: Presidente, se quiser que me ligue, do género, tantos empresários que nos ligam, olha, aí está, aquilo e nunca dá nada. Foi mais um, eu recordo-me. Ele disse: então, mas o Presidente, se ligar, esteja com o telefone à mão, porque que é para ele não estar-lhe a ligar. E eu: está bem. Como quem diz. Desliguei o telefone, fui para a cozinha, até comentei com a minha esposa e disse-lhe: estes empresários às vezes também têm com cada uma, tipo, no projeto surreal. E nisto começa-me a tocar um número que eu não conhecia, não é? E atendi, era o presidente. Apresentou-se, identificou-se e disse-me que gostava muito de falar comigo, se eu podia estar em 24 horas em Genebra. E pronto, aqui no Vale iniciou. E foi, eu marquei viagem, liguei ao meu diretor. Depois do presidente ligar, já tens a garantia, pelo menos, que vais falar com ele. Pelo menos tinha a garantia de que, quer dizer, estamos a falar dia 29 de dezembro. Eu a viajar para a Suíça, já ia passar a passagem de ano aqui sozinho, logicamente. Né? Exatamente. Já não ia ter o voo para voltar no dia 1 ou no dia 2. E mais, e o campeonato e a equipa iria começar a treinar no dia 2. Eu pensei logo em tudo, né? Ou seja, isto é tudo tipo em cima do joelho. Mais uma vez também demonstrou a falta de organização do clube ao qual neste momento eu estou envolvido. Claro. Porque ninguém se organiza, nem ninguém se prepara desta maneira. O que acontece é que se aí no Sion tu consegues ter esse poder, entre aspas, de manager? Zero é uma das questões que neste momento me faz refletir aqui muito neste projeto. As coisas estão em... o meu contrato termina a fim de junho. Logicamente que nós como treinadores também temos que ter uma capacidade de adaptação enorme. É lógico, claro. A gente sabe como é que as coisas funcionam e não vamos estar aqui a nos considerar os mourinhos da vida e chegar aqui e impor as nossas regras e, logicamente, mas pelo menos ter influência, ter influência naquilo que eu considero que é determinante, que é no perfil do jogador. Pois se o jogador escolhe um que seja mais branco ou mais negro ou mais azul ou mais laranja, isso para mim, desde que cumpra um conjunto de requisitos que entram naquilo que são as minhas ideias de jogo. Já que estamos a ir buscar jogadores, a partir do momento em que isto não ocorre, e que a pessoa até parece que faz, não de propósito, mas todos os jogadores que vieram praticamente se enquadram num perfil quase oposto àquilo que são as ideias do seu treinador, que foram pedidos, que foram explicados. Não dá muita força ao treinador, não é? Como vocês já têm calculado. Nem só não dá muita força ao treinador, e inclusive leva a que o treinador se questione muitas coisas e
claramente a sua própria continuidade neste projeto, que é nós. Exatamente. Ricardo, passa aqui a bola. Não, eu perguntava agora a título de curiosidade, após tantos anos trabalhar, tiveste, olhando para o currículo, não é invejável, como se costuma dizer, mas tomara muita gente, eu para mim é invejável, mas não sou invejoso na vida, como se costuma dizer. Claro. Mas olhando para o currículo que tens, passas no Benfica na formação, passas na primeira equipa do Porto, Braga, Sporting, poucos treinadores com 37 anos, mesmo como adjuntos, têm essa primazia de o poder dizer. O que é que sentes por teres passado, talvez atualmente em Portugal, são os 4 primeiros classificados? Portanto, sabes que eu há dias, quando estava numa conferência também em Rio Maior, e não é ser um falso humilde, como muitas vezes por aí se diz. Eu sou alguém que sou muito pragmático e muito prático. Eu sou alguém que sou muito sobretudo. Sobretudo porquê? Porque, olha, logo numa gênese, na minha carreira desportiva, tive a sorte de estagiar para o Benfica. Ou seja, tive a sorte, lógico que trabalhei, lutei durante a minha formação para ser o melhor, não quer dizer que, e até vi colegas meus que eu até considerava na altura, e hoje considero grandes cabeças, uma inteligência brutal, as pessoas entenderam que era eu que devia ocupar aquela vaga, eu fui com todo o gosto, dei-me não a 100%, a 200%, abdiquei de tudo, depois de ter entrado para o Benfica, abdiquei de tudo, deixei de ter vida pessoal, deixei de ter vida privada, as voltas que a minha vida privada levaram, inclusivamente, por causa do futebol, mas são opções, ponto. Isto para vos dizer que, sobretudo, porquê? Porque depois tive sempre a sorte de bater com pessoas boas. Exato. Ou seja, com pessoas que me acrescentaram sempre alguma coisa. Eu tive a sorte de trabalhar com o professor João Paulo Costa, que teve uma importância brutal naquilo que eu considero hoje que é importantíssimo na lógica de um treinador, ser organizado. Ou seja, as coisas têm que ter um sentido. As coisas têm uma organização estrita, porque elas têm que ser verdadeiramente organizadas. Exatamente. Porque nos limitam, porque nos antecipam erros, porque nos antecipam problemas, tudo e mais alguma coisa. Depois tive a sorte, vejam bem, de trabalhar com o Mr. Rui Góvis, na qual provavelmente das melhores pessoas com quem eu trabalhei. Muitos não conhecem, uma pessoa simples, mas com um caráter humano brutal. Me fez ver que um treinador também pode ser bom. Ou seja, nós muitas vezes consideramos que os treinadores são todos uns FPs, não é? Os filhos da... Exatamente. Aquela pessoa era fabulosa. Porque é que nós, como treinadores, não podemos também, para ter sucesso, não podemos ser fabulosos, não podemos ser boas pessoas? Exatamente. Ponto. Depois fui bater às mãos do Mr. João Alves, com uma capacidade de analisar o jogo, uma perspicácia, eu tinha conversas que eu ouvia, eu já nem falo das histórias do futebol, porque isso nós todos podemos contá-las. Todos nós, se abrir aqui o livro, estamos aqui a tarde inteira a falar as histórias passadas no mundo inteiro. Por onde eu passei. Eu digo a perspicácia, o talento que aquele senhor tinha para analisar o jogo, para mexer no jogo. Nós ganhámos vários jogos com a mão daquele treinador. Depois se trabalhava mais, melhor, não é mais, melhor ou pior ou não, isso cada um tem as suas ideias, ponto. Mas naquilo que é o analisar o jogo, ou tu tens competência para o fazer e sabes analisar e sabes ver aquilo que o jogo te está a dar, aquilo que o adversário te está a pedir, aquilo onde o adversário está a ser claramente mais limitado, onde ele está a ser mais forte do que tu, e depois tomares a melhor decisão face àquilo que tu estás a identificar. E neste aspecto era fabuloso. Era fabuloso. Perdíamos jogos, mas ganhámos muito mais do que perdemos. Com base na capacidade do Mister analisar o jogo. E depois tive a sorte de trabalhar com o Mister José Peseiro, que entre todos estes pontos que falámos anteriormente, roça
praticamente todos, ao nível da organização, na minúcia, no trabalho, na disciplina, no ser boa pessoa, fator humano, e depois em alguém que quando lê o jogo com muita capacidade de análise, com muita reflexão, prevê diferentes soluções, prevê no seu projeto de jogo, no seu plano tático ou estratégico, tem sempre muitos aspectos no qual ele antecipa, ou seja, eu sou um sortudo durante a minha carreira enquanto adjunto ter passado por esta riqueza toda. Mas, Ricardo, a sorte também se procura. E tu não ficaste em casa à espera que ela fosse ter contigo. E é aí que está o mérito de também. Estavas lá, mas soubeste aproveitar e soubeste juntar aos melhores, ou melhor, fizeste o teu trabalho bem para que os melhores ou as pessoas que iriam ter projetos também te agarrarem. Portanto, há quem tenha essa oportunidade e também não os agarre. Eu continuo-vos a dizer que dentro das características de ser um bom treinador, há o ser boa pessoa, o ser humano, ter um bom caráter, ser uma boa pessoa. Pá. O melhor conceito é ser boa pessoa. O que é isto de ser boa pessoa? A gente não precisa passar por cima de ninguém. A gente não precisa de fazer mal aos outros para alcançar os nossos objetivos. A gente não precisa de fazer mal aos outros da minha classe, aos outros preparadores físicos, aos outros observadores, para eu poder chegar lá. Eu acredito que Deus há de ter sempre o teu lugar. Porquê? Porque tu acabaste sempre por fazer bem aos... Pelo menos não é bem. Acabaste por ser sempre correto. Ponto. Eu há dias tinha aqui um empresário, que nem é um empresário, alguém que me ligou a dizer, olha, às 4 horas da tarde vai estar presidente, diretor desportivo reunidos com elementos da equipa diretiva e vão falar sobre ti. Está aqui os 2 números, liga-lhes, porque... assim que tu lhes ligares, eles vão ficar malucos e tens trabalho. Eu já podia ter trabalho a partir de junho, mas eles têm treinador. E eu, por acaso, até conheço o treinador. Estamos a falar no contexto aqui Suíça, atenção. Não é nada em Portugal, por isso é que eu estou completamente à vontade para falar, até porque era bom que as chazadas da bola chegassem aqui à Suíça, mas eu, se calhar, acredito que eles não os vejam, porque eles não compreendem também português. Mas de qualquer das formas não tenho qualquer problema. É bom porque os teus amigos portugueses já estão mais descansados depois de tu avisares que é na Suíça. Exatamente, eu não tenho qualquer problema. E não tenho qualquer problema, porque eu fui logo honesto com a pessoa que me ligou e disse, mandou-me o número do presidente e do diretor desportivo. Mas tu ligas, mas tu estás a brincar, vê se tu não conheces lado nenhum. Tu achas que eu vou ligar a um presidente? Primeiro, está um colega meu com um contrato. Fala-se na imprensa, inclusivamente, que ele pode renovar e tudo. Tu achas que eu agora vou passar por cima do meu colega de trabalho? Vou entrar para matar o meu colega para eu ter trabalho? Se as pessoas entenderem que eu sou a pessoa ideal para o projeto, que me liguem, mas antes de eu aceitar o que quer que seja, resolvo a situação com o meu colega. Uma questão... Mas tu sabes que isso não funciona assim. 90% das pessoas, a primeira coisa que fazem é ligar. Então eu faço parte dos outros 10%. Eu faço dos outros 10%, exatamente. Ricardo, muito E não me ligam mais. E, no entanto, eu sei, já por outras pessoas, que o meu nome é efetivo. Continua. Que as pessoas têm um carinho pelo meu nome e eventualmente até poderão vir a chatear-me. Agora, mas de uma forma íntegra, onde as pessoas reconheçam que a pessoa que lá está tem esta forma de estar e de trabalhar. Sim, exatamente. Isso é que é importante, isso é muito importante. Olha, perguntava-te também, e agora entrando aqui mais na tua área, da parte de preparação física, sendo que agora és treinador principal, mas essa também deve ser aquele fator onde tu estás perfeitamente à vontade. A nível de recuperação física do atleta, como é que é feita no pós-jogo? O que é que achas para ti que seja o mais importante fazer para a recuperação? Olha, mais do que eu dizer aquilo que eu acho, é aquilo que nós fazemos. Muitas vezes a gente até podemos achar que determinada estratégia ou determinados métodos são os mais importantes, mas não temos condições ou não temos recursos, ou por vezes até as pessoas, o próprio treinador principal não achar e as coisas não se realizarem. Nós, na prática, usávamos 3 tipos de forma de encarar a recuperação dos atletas. Se olharmos para uma lógica vivenciada de que o jogo... Falamos do jogo onde entre um microciclo padrão normal, onde jogamos um domingo e jogaríamos no outro sábado ou domingo, onde temos 5, 6 treinos, 5, 6 dias entre cada jogo.
Permite-nos a nós ter aqui um espectro maior de abordagem à própria recuperação. Tínhamos sempre uma forma efetiva de a fazer, que era de forma específica, não há volta a dar, ou seja, no dia a seguir ao jogo, se jogássemos fora com viagens grandes, onde, por exemplo, os atletas chegariam já às 2, 3 da manhã a casa, onde o treino estaria marcado para as 9, eventualmente empurraríamos o treino para as 11, para que porque continuo a achar que um dos melhores métodos de recuperar os jogadores dormirem bem, ponto. Exatamente. É o sono, para além da alimentação, para além é o sono. E o que acontece é que nós treinávamos sempre a seguir ao jogo, a lógica de aproveitar para que os jogadores que não jogaram e estavam convocados, que não puderam treinar na manhã do próprio jogo, para os não convocados, pudessem equilibrar um pouco as cargas e terem algum tipo de intensidade, ou através de, por vezes, algum jogo de treino com a equipa B. Não aconteceu muitas vezes nos últimos contextos, mas poderia eventualmente ser utilizado. Exatamente. O que acontece é que nós fazíamos de duas formas. Dividíamos o grupo, onde teríamos um grupo, o grupo de recuperação e o grupo que treinaria. O grupo que treinaria, logicamente, iria estar ajustado às cargas físicas para a semana de treinos versus aquilo que nós pretenderíamos para o treino. No fundo, seria para esse grupo um treino menos 5 ou menos 6 em função do número de dias que faltasse para a última competição. E o que aconteceria a este grupo, o grupo de recuperação, teríamos aqui dois fatores. Após uma análise, por vezes recorreríamos ao CK através de recurso biológico para a gente também podermos ver, temos alguns dados para saber se os atletas ao nível da sua degradação muscular podiam estar mais afetados ou não e podemos ver então quais eram os jogadores que sairiam para o campo ou não. Com um espectro grande de dias a gente não fazia qualquer tipo de controle, para além de toda os RPEs e sentirmos a percepção de esforço dos atletas, termos esse controle. Aquilo que faríamos, vínhamos para o campo, tínhamos uma mobilidade simples, muitas das vezes se tivéssemos até alguns exercícios de passe com o grupo que estava com o grupo menos 6 que ia treinar efetivamente, podíamos inserir o grupo todo, mas depois realizavam alguns exercícios de baixa intensidade com pouca tração muscular, nomeadamente por vezes até algum exercício de posicionamento, com alguns erros, dependendo da fadiga do próprio jogo. Se viéssemos de uma derrota e eles viessem com a cabeça perdida, esquece, não valia a pena sequer estarmos a colocar princípios de ordem tática, porque disponibilidade mental para entrar, ou se tivessem adormecido às 4, 5 da manhã, porque por vezes no nosso questionário também eles colocavam a hora que tinham sido deitado. Porque muitas vezes vocês sabem que na noite após o jogo os jogadores não conseguem dormir, a adrenalina é alta, o nível de fadiga localizada por vezes também o desconforto é enorme e eles não conseguem adormecer ou adormecem sempre mais tarde. E o que acontecia isso. No sentido, tínhamos um tipo de treino, ele adaptado, lógico, ao jogo anterior, mas sempre de forma muito generalizada, no campo. O que acontece muitas das vezes, quando jogamos com períodos curtos. Imaginemos, jogamos domingo e vamos jogar quinta-feira ou quarta-feira. O que aconteceria? À segunda-feira é realizado o teste, provavelmente não há folga, né? Dependendo do ciclo de jogos dado nas semanas anteriores, mas não haveria folga. E aquilo que acontece é, com base nos testes, jogadores que tenham valores logicamente elevados, assim como a sua percepção de esforço também a coincidir com os índices estatísticos que nós recebemos elevados, quer da sua performance em jogo, quer dos valores CK, aquilo que nós fazíamos era simples, uma recuperação. Ela dentro, no ginásio, mais curta, com exercícios aeróbios, muitas vezes recorrendo a alguns exercícios de alongamentos, através de trabalho aeróbio, mais até com base no recurso às bicicletas, com intermitentes, um trabalho por vezes contínuo e depois variável. O que acontece é que, se sentíssemos, que imagina que já jogávamos quinta-feira e não quarta, e até temos nos indicadores que nos são atribuídos valores baixos, significa que o próprio jogo no domingo não teve um impacto também assim tão acentuado, aí a recuperação seria mais aeróbia, ou seja, sem bola,
sem bola, poderíamos até fazer um exercício de passe entre um trabalho mais aeróbio e um trabalho mais intermitente. Colocaríamos ali um trabalho de passe, mas curto, não muito tempo, uma sessão a durar 30 minutos, um tempo efetivo, mas onde não iríamos meter tração nenhuma, zero, sem componente tática, e depois no dia a seguir veríamos qual seria a evolução do jogador para podermos ver quais eram os jogadores que já poderiam integrar algum trabalho e não todo com o outro grupo e quais eram os jogadores que ainda continuariam no treino mais 2, o que significaria que já integrariam, por exemplo, nenhuma parte do treino ou apenas uma parte inicial de passe, tal como no dia anterior. Claro. Exatamente. Passando aqui para outra, já aqui mais para uma questão dos planos de treino, gostas de mostrar os planos de treino com antecedência aos jogadores, ou o plano de treino sai no relevado e os jogadores vão sabendo com a evolução do mesmo? O que é que eu acho? Eu acho que o mais importante de tudo é a clareza do exercício versus a sua instrução. Ou seja, tu podes fazer uma excelente teoria no vídeo antes de irmos para o campo, apresentar os exercícios todos. Tens de ter sempre um momento no treino onde tu expliques as condicionantes do exercício, as regras, e para mim o mais importante é o que é que tu queres com aquilo. Exatamente. Ok, estão lá aquelas balizas abertas, ok, é para dar largura, está bem, mas vamos dar largura, o porquê que vamos dar largura? O porquê que os exercícios, que regras é que os exercícios transmitem aos jogadores e qual é o efeito destas regras? No fundo é um circuito fechado. É como o circuito de feedback. É tão simples quanto isto. Para mim tem a mesma lógica. Dás feedback, primeiro identificas o erro, dás feedback, mas depois tens que identificar se o teu feedback teve êxito ou não, de que forma, se o jogador compreendeu e realizou, pelo menos compreendeu em realizar a tarefa como tu lhe pediste, não quer dizer que depois do ponto de vista técnico ele tenha realizado corretamente a tarefa. Okay? A lógica é a mesma para o exercício. E muitas das vezes aquilo que acontece é que nós explicamos o exercício, aquilo faz sentido no nosso cérebro, mas não está explicado qual é a lógica do exercício para a tua lógica de jogo. Este transfer não ocorre. E muitas das vezes os treinadores, isto é a minha opinião, e eu estou-vos a dizer porque também já direcionei muitos estagiários na faculdade e quando falo muito a pensar também muito neles. Não é? Aquilo que eu via na teoria, depois ia ver na prática e identificava na prática o que acontecia. Mais importante. E estás a falar com pessoas certas, que nós vamos ser futuros estagiários também. Portanto... Por vezes mais vale um exercício simples, mas de fácil compreensão e com um excelente transfer para a tua ideia de jogo, do que um exercício muito complexo que não tenha qualquer transfer. Exato, eu acho que tu tens que analisar primeiro o que é que queres, por exemplo, fazer na equipa. Queres jogar nas linhas, queres dar largura, quer que os... Então faz sentido aquelas bolas, as balizas lá, porque ele vai passar por lá, vai ter superioridade numérica, mas não, visto um exercício, pegou moda aquele 4 contra 4 do Guardiola com os 3 apoios, um em cada lado e no meio, e vais fazer aquilo quando tu só queres que os teus centrais batam na frente, os médios batam na frente, ou diagonal longa. Não queres mais do que 2, 3 passos até a bola chegar à fase de criação e finalização. Ou ires terminar a primeira fase com construção não tem qualquer enquadramento. Exatamente. Não tem qualquer enquadramento. Ou seja, por isso é importante. Agora, não fugindo à tua pergunta, Ricardo, porque a questão não era essa e a questão era tão simples quanto como explicar o exercício, se antes explicar o treino todo ou não. O que é que eu faço, particularmente? Eu tenho no meu plano de treino dois não são princípios, são 2 regras básicas que no final tem sempre, são os critérios de êxito, quais são os feedbacks, para além dos objetivos, da descrição do exercício, porque eu, quando me preparo para o treino, nos minutos que antecedem, eu sei que quando falar naquele exercício, eu tenho que dizer aos meus jogadores quais são os critérios de êxito daquele exercício. Este exercício só tem êxito se a gente conseguir cruzar 10 vezes. Chegar à zona de criação com o jogo interior 10 vezes. Não, e o cruzamento bater no sítio onde se é treinado. Primeiro, e tem que entrar lá o ponto, o ala, os 2 médios nesta zona. Mas isto tem que ser explicado. E tem que ser explicado e tem que fazer sentido.
Mas depois eu não posso, no meu exercício, dizer-lhe que aquilo que eu quero é remates fora da área. Se marcarmos golo fora da área, vale 2 golos. Então não vai haver cruzamento. Eles quando lá chegarem vão bater à baliza. Por isso é que tem que seguir tudo uma lógica do quê? Identificar o exercício. Primeiro, visualmente, eles perceberem o espaço. Muitas vezes não o faz, é um erro. O que é que a gente faz? Estamos até lá dentro do exercício. Malta, marcamos golo nas balizas, é passar com a bola. Não. O exercício joga-se daquela linha àquela, daquela àquela. Ponto. Estamos aqui dentro. Isto tem 40 metros por 60. Vocês vão ter mais espaço na profundidade que na largura. Ok? Agora, as regras do exercício. Podemos jogar a 2 toques, a 3 toques. Os objetivos do exercício. Aquilo que eu quero neste exercício é trabalhar simplesmente a variação do centro de jogo. Se recuperam a bola num setor, num corredor, têm que meter a bola no outro corredor. Imediatamente. Ponto. Não há mais objetivo nenhum. Ponto. Quais são os objetivos? Podemos jogar 2 toques, podemos jogar 2 toques, limite de passos, whatever, as regras que vocês quiserem. E no final, isto só tem êxito se quando a gente recuperar a bola, a gente tenha por jogo 10 variações de fim de jogo. Exatamente. E eu ainda tenho no meu plano de treino o quê? Os feedbacks. Que eu já sei, bola na cobertura, longa. Palavrinha-chave, que eu sei que durante aquele meu exercício eles têm que mecanizar e ouvi-las 1000 vezes. Mil vezes. Eles têm que ouvir, aquilo tem que entrar na cabeça deles. Tanto que eu não vou dar aqui, não vou dizer nenhuma asneira que isto vai para o YouTube, mas houve a determinado momento alguns meus jogadores foram perguntar ao meu adjunto, que é colombiano, fala espanhol, mas compreende um bocado de português. O que é que queria dizer tantas vezes? O que é que queria dizer o alho? Exato. De treino. Mas aquilo, mister, mas diga lá o que é. Quando eles souberam, estás a fazer mal. Estás a fazer mal. Estás a fazer mal. Ou então melhor que quando os meus pais vieram, os meus pais, pronto, agora acompanham um pouco mais porque a situação deles profissional lhes permite, mas nunca acompanharam muito. O meu pai é apaixonado pelo futebol, mas à distância. Até porque mexe muito com eles e temos histórias no início giras e pronto, que nunca mais deixaram de acompanhar presencialmente. Mas quando estiveram agora aqui no União, em outubro, a minha mãe foi ver um jogo e a determinado momento chegou a casa e disse: meu filho, tu vais-me desculpar, mas... Vais morrer cedo. É assim, eu até compreendo que as pessoas aqui não compreendem a tua linguagem, mas se fosse em Portugal era uma vergonha, filho. Em Portugal, atenção. Em Portugal, se for do centro para baixo, do centro para cima, é tudo normal. Mas olha que agora vai ser mais giro. Sem público, vamos ouvir os treinadores. Vai ser uma estratégia gira. Um aspecto que ninguém ainda falou, por exemplo, do ponto de vista estratégico, perceber as informações que o treinador, porque agora vamos todos conseguir ouvir o que é que cada treinador debita para dentro do campo. Exatamente. Ter alguém que está ali próximo, o que é que aquele treinador está a pedir, que tipo de feedback, porque se vai ouvir, fecha por dentro, está à espera do quê? Mete a bola lá na direita, joga mais para a direita. Informações vão ser claramente úteis ao outro treinador para antecipar do ponto de vista estratégico, no próprio jogo, tático, comportamentos a que eles possam defender. Exatamente. Vai ser um comportamento muito interessante e os treinadores estrategicamente têm que estar muito bem visto, Ricardo. Muito bem visto. Ricardo, isso vai de encontro ao nosso, eu, se calhar, e do Ricardo aqui na Distrital. Estamos a dar uma informação e está o treinador ao lado a ouvir claramente. Exatamente. É engraçado. A gente não pode... Depois ficas na frente. Para o miúdo ir. Com 16 ou 17 anos o miúdo não leva o papel e vai dar ao outro. Mas já podia ser. Mas no contexto não faz ainda muito sentido. Ricardo. Desculpa, Tiago. Eu ia perguntar... Eu passo e depois já falo. Perguntar aqui... Se calhar mais em relação ao teu período no Nioné, porque aí poderias escolher os jogadores e isso tudo. Certo. Qual era a tua ideia de jogo? Porque aí tu pudeste, se calhar, pensou, né? Implementar a tua ideia. Claramente. Repara uma coisa, eu tinha a vantagem tínhamos um centro de treinos com 6 campos relevados, ou seja, com o sétimo, que é um sintético mais pequenino, estamos a falar de 5 relevados, nos quais nós podíamos usar 2 relevados para treinar e 1 para jogar. E o nosso jogo, no fundo, era o relevado da final da Youth League, que significa que é um bilhar.
e ninguém joga lá, ou seja, só jogamos nós. E estava a jogar o Lausanne-Ouchy, que é uma equipa da segunda liga, porque o estádio deles está em obras, vieram fazer a primeira volta também ali. O que acontece que, tendo bilhares para jogar, para treinar e jogar, não fazia, quer dizer, fazia todo o sentido também arriscar um tipo de jogo, não só porque me identifico muito e gosto particularmente, mas eu tinha condições para o fazer. Porquê? Porque não há buracos nos 5 metros, não há buracos à entrada das áreas, não há nada. Aquilo que há é um tapete perfeito, o que significa que até era pena não aproveitar, não é? O que é que acontece? Sou alguém que gosto claramente de ter a bola em detrimento de não ter. Sou alguém que gosto que a minha equipa tenha isto quando temos a bola. Sou alguém que gosto que a minha equipa tenha uma reação rápida à perda de bola, que seja agressiva, que seja má no momento da perda de bola. Isso não é fácil de trabalhar. Ou seja, as duas por vezes não são muito complementares, porque para ter jogadores virtuosos que joguem um jogo, depois não os tens do ponto de vista volitivo para que te joguem o teu jogo defensivo. Sim, porque normalmente o jogador mais características ofensivas não tem tanto aquela vontade de defender. Normalmente. É típico 10 antigo, não é? Tipo, para a normalmente, frente, para trás não. Normalmente. E o que acontece é que depois gosto que a equipa defenda alto, ponto, que não dê espaço ao adversário, e para isso é preciso teres... O que é preciso ter? E depois, quando recupera a bola, se possível, jogar de forma vertical, sem qualquer tipo de problema, garantindo que as linhas de passe e que as soluções são válidas. O que é isto? Não gosto de ninguém jogue bola na pressão, não gosto, é um dos princípios que eu trabalho e que me bate muito, e se vocês analisarem até giro, o primeiro golo que nós sofremos, o meu primeiro golo que sofro aqui no Sion, aos 2 minutos de jogo, é o meu central, que está miúdo, que está completamente a dormir, que joga a bola no 6 e o 6 está pressionado, ou seja, lógico que o 6 está pressionado, o que é que ele pode fazer? Falta, e ele vai fazer falta e dar origem ao gol. São comportamentos básicos que são trabalhados, que são identificados no nosso modelo de jogo, pequenas regras que eu crio com eles, não que feche o jogo para estereotipar o jogo, nada disso, mas que limitem um conjunto de erros, que evitem um conjunto de erros. Exato. E são comportamentos que eu fecho imenso. Agora, logicamente, que sou alguém que, para jogares este jogo, tens que ter, já para não falar, de jogadores do ponto de vista técnico, não tenham medo de ter a bola, não se escondam atrás dos adversários, todos eles, do guarda-redes, a centrais, a laterais, a médios, a alas e pontas. Depois que tenhas, eu gosto particularmente de ter avançados que tenham as duas características, tenham bola, mas que tenham profundidade. Ou seja, não gosto que a malta tem que me esticar o jogo. Só esticando o jogo é que tu consegues ter uma boa primeira fase de construção. Porquê? Porque tens espaço. Se os teus avançados e os teus alas não te esticarem jogo, aquilo que acontece a determinado momento é que toda a gente vem para cima da bola e tu só estás a puxar pressão para cima da bola. E acabas por fazer o quê? Bater a bola na frente e a tua equipa não só não está preparada para a bola longa, como saindo curto. Isto é uma questão, o jogo de futebol não é mais do que 106 metros por 68 de largura. Tão simples quanto isto. Se tu, de acordo com as regras do jogo, na saída... Na saída de bola. Lógico, mas na saída de bola é permitido, através de um passe longo, não está fora de jogo. O jogador pode estar fora de jogo, mas não é considerado fora de jogo. Significa que é a única regra na saída de bola com um passe longo que te permite jogar do teu meio campo para a frente sem que a equipa adversária te retire profundidade. Exatamente. Ponto. Precisas ter, logicamente, um guarda-redes que tenha capacidade para te meter a bola longa. Recordo-vos daquele lance do Júlio César que isola o Agüero contra o Ederson. O Ederson. Ederson, Júlio César. Desculpa. Estive a ver um artigo no outro dia do Júlio César e agora... Não, Ederson. O Ederson. Bola longa. É dos melhores números 10 do mundo. Mas vamos cá ver, tem essas características e a equipa só tem que explorar isso. Por isso é que a primeira fase do City, a determinado momento, era fortíssima. Porquê? Porque as defesas tinham medo da profundidade. Exatamente. Ele puxa, se tu esticares com os teus 2 alas e 2 centrais, se os adversários te quiserem manter uma igualdade numérica na frente, na tua frente, ou seja, na linha defensiva dele, já significa que tenham pelo menos ficar lá com 4 para garantir igualdade numérica. E estão a perdê-los na frente. E tu tens mais um que é o teu guarda-redes. Ou seja, passas a jogar em 53 metros, profundidade por 68. Tens muito espaço.
E é isso que estás a dizer, por isso é que eu estou a dizer, o Ederson a fazer o último passo para gol é melhor que muitos número 10, mas melhor que muitos número 10. Mas sabendo que a partir do momento em que a bola sai, Os guarda-redes a terem essa capacidade. mas a partir do momento em que a bola sai, essa profundidade deixa de existir. Deixa de existir, exatamente. Por isso é que tem que existir comportamentos, trocas posicionais entre os teus, eu particularmente gosto de jogar com 2 avançados, entre os teus 2 avançados e os teus 2 alas, para que neste momento, se a linha defensiva deles subir, que eles venham e partam. Para que possa existir sempre este medo da profundidade. E a minha equipa sabe que há sempre os momentos iniciais dos jogos, há sempre 1 ou 2 bolas na profundidade. Que é para fazer duvidar a linha defensiva. Agora, Ricardo, fazes muito um ponta de lança baixar, que é para o outro aproveitar o espaço nas costas? Ou usá-las, ou usá-las no jogo interior, e são os meus pontas que caem no corredor. São variações no meu jogo ofensivo, dependendo dos comportamentos. Sim. Dependendo do número de jogadores que me colaboram na primeira fase de construção, dependendo do adversário, dependendo da análise que nós fazemos do adversário. Agora, comportamentos são claros. Eu, particularmente, se nós olharmos para a lógica de que tu tens os 4 em linha numa primeira fase, se tens alguém que vem buscar o jogo interior, ou o 6 dele ou o 8 ocupa-te esse espaço e o central deles não vem, significa que vens dar superioridade numérica ao teu meio campo, mas vais jogar com menos espaço e com alguma pressão, mas tens uma linha de passe válida para o jogo interior, ou aquilo que tu fazes é vens buscar que te sai um ala para este jogo interior, e se vier o ala para este jogo interior, o lateral raramente acompanha. Não vai ficar fixo. Não vai ficar fixo. E muitas vezes aquilo que ele vai fechar por dentro, dá-te espaço ao teu lateral para subir. E tens este teu lateral na profundidade. São variações que tu podes criar. No fundo, não é mais do que uma ocupação de espaço, e se formos a ver, os espaços vão ser os mesmos a ser ocupados, mas por jogadores diferentes. Exatamente. Eu ia pegar naquilo que estavas-me a dizer e falavas que gostas muito de jogar no 4-4-2, né? 2 avançados, certamente será o 4-4-2. Claro que aí depois tem todas as suas dinâmicas e há várias componentes que alteram. Gostas que o adversário se adapte a ti, ou se sentires que tens que te adaptar e que vais jogar, por exemplo, com um adversário que está mais acima na classificação, adaptas-te a ele? Como é que fazes esse plano semanal? E são 2 perguntas que tens na mesma, mas é um bocadinho por aí, ou seja, o teu sistema, o teu plano de jogo favorito é esse, ok, mas se o tiveres que mudar em virtude de saberes que o adversário que aí vem não dá para pôr o teu futebol e a tua ideia de jogo, não tens problema nenhum em alterar. Lógico que não, mas atenção, mas sendo que foi trabalhado anteriormente. Pois, exatamente. Ou seja, não há cá aquela lógica de... Eu vou-vos dar um exemplo. Isto no União era possível. Eu tinha um central com o pé esquerdo, que fomos buscá-lo à Nacional 2, à 4ª Liga Francesa. Eu observei em vídeo, e depois de observá-lo em vídeo falámos com o empresário dele, era muito fortíssimo. Fui buscar, tínhamos o Kadima, um negão muito bom, central direito. Eu tinha uma dupla de centrais boa que jogava. Tinha um guarda-redes que jogava melhor com os pés do que mais de metade da minha equipa. A minha primeira fase de construção, eu construí a 3 com o guarda-redes. Era ouro, era fantástico. Ou seja, para te dizer que a determinado momento, se eu quero assumir risco, se eu quisesse assumir risco, tiro os 2 laterais, puxava os meus 2 centrais, baixava o meu 6, perdão, baixava o meu 6 para o meio, eu ficava com uma linha 3, tinha 3 avançados e jogava com 2 médios, os meus 2 alas praticamente abertos na profundidade. A um determinado momento era praticamente um 3-2-5. Porquê? Porque se era para ganhar, nós não tínhamos aqui qualquer compromisso com os resultados. Tínhamos era que fazer o melhor, porque estávamos com uma equipa de meninos com vontade e tudo. Chegava às fases finais do jogo, aquilo era amassar, porque os nossos trabalhavam como profissionais e eram bem nutridos, com suplementação, com um controle muito forte a todos os níveis do treino, e chegavam ao fim de semana, tinham andamento, andavam, tinham pedal, e então aquilo chegava ali aos 70 minutos, aquilo era para a frente.
sem medo, e as coisas acabavam por ser neste prisma. Eu, como montei os jogadores e montei o plantel, fui buscar os jogadores para jogar este meu jogo, para jogar as diferentes vertentes, como assim chegámos a acabar, por exemplo, vou jogar no sintético na Suíça Alemã, e a determinado momento eu tive que meter mais um central. Faltava pouco tempo, estamos a ganhar por faltava pouco tempo, tirei um avançado, meti um central e fechámos com 3, 2 laterais, passámos a jogar no 5-4-1. Aqui o sintético era pequeniníssimo em termos de largura, não tinha as dimensões, seguramente, os 68 metros de largura. O que é que acontece? Eles começaram só a meter bola na frente, eu ia fazer o quê? Vou continuar só por ser facciosista. Não, aquilo que eu fiz foi simples, adaptei-me e a partir dali... E há que ter pragmatismo. Inclusive fiz o guarda-redes, senta lá no chão, mal da virilha, parei o jogo, chamei-os todos ao banco. Meus amigos, 5-4-1 a partir de agora, a gente gosta de jogar, mas isto até é um crime o que eu vos vou dizer, isto é completamente antinatura, aqui são os princípios do Mister, mas a partir de agora acabou. Isto é, os nossos 2 alas é que vão atacar, o nosso avançado só fica no ponto, não vai fazer diagonal nenhuma, fica só no corredor central. Os nossos alas são os únicos, porquê? Porque eles passaram a jogar com 3 atrás, mas com 3 centrais havia muito espaço no corredor lateral. E muitos postos. Muitos postos no espaço lateral, e aquilo que eu disse foi, os alas só têm que correr e os nossos 2 médios depois fecham no lado contrário, o nosso ala equilibra, e o ponto nem quer que vá marcar golo, só tem que fechar até o 6 de construção deles. Isto a partir de agora fechou, comportamento básico, bom, claro. Bom. E pronto, assim, não houve mais nada, até depois houve mais uma lesão e aquilo deles, e aquilo depois até acabou por... Provavelmente sem esta alteração também não se justificava e a coisa rolava. Mas às vezes é isso mesmo, e o pragmatismo leva-nos é que tem que haver resultado, e o resultado, o treinador vive de resultados, e é assim mesmo. E os jogadores certamente por vezes também ficam mais felizes por ganhar assim do que claramente estar a jogar bonito até aos 90 e se foram gols de 22. Pois, exatamente. Importância, diz-me. Diz já, faz a pergunta a seguir. Eu ia perguntar a importância da observação, cada vez mais é um fator-chave no plano de trabalho. Observas com os jogadores elementos do jogo anterior, coisas não tão bem feitas, certo. Transportas e a nível da equipa do adversário seguinte, que tipo de análise é que faz? Quantidade de observação é que... Eu vou-te responder de uma maneira, porque acabei por não responder à tua pergunta anterior e não passou-me, ok? O procedimento ele é simples. Logicamente que nós, quando estamos a outro nível, temos uma estrutura maior, permite-nos ter outro tipo de recursos e outro tipo de capacidade de análise e de avaliação, é mesmo assim. Quando estamos numa dimensão mais pequenina, aquilo que acontece é acabamos por ter uma análise ela mais à base do jogo, com menos recursos do ponto de vista quantitativo. Podemos fazer também, mas dá-nos muito mais trabalho, a determinado momento não temos tempo e acaba por, nós temos que acabar por definir bem aquilo que são as nossas prioridades para depois não perdermos tempo em determinadas tarefas que não são provavelmente tão importantes e tão determinantes, a meu ver. O que acontece é, no Sion com mais recursos, acontecia de forma muito simples, tem um elemento de equipa técnica que se ocupa da análise da nossa performance, do nosso jogo, quer do nosso jogo, quer do nosso treino, com um conjunto de grelhas, com um conjunto de softwares que nos permitem analisar não só do ponto de vista físico, como também do ponto de vista técnico-tático, aquilo que ocorre e aquilo que nós estávamos à espera que ocorresse, fazer este paralelismo. É mostrado aos jogadores, não sempre, não mostro sempre para não se tornar maçante, mas por vezes até de forma mais individual ou por subgrupos, na minha sala de reuniões, na minha sala técnica, acabo por chamar sempre os jogadores, gosto, até porque estamos sempre a ver, está sempre a passar e gosto de discutir com eles, gosto que eles percebam, até porque o modelo de jogo é apresentado a eles de forma bem transversal, de forma clara, toda a gente sabe quais são as regras do nosso jogo. É bem fácil de compreender, porque foi tudo apresentado anteriormente, de forma animada e vídeo, e é tudo muito fácil de compreender. Depois, do adversário, o que é que acontece? Tem outro elemento da equipa técnica que se ocupa desta análise e me faz chegar antecipadamente, e na preparação do nosso microciclo aquilo que fazemos não é mais do que análise do contexto passado, ou seja, do jogo passado,
correu bem, o que é que não correu bem. E temos os quadros que estão na moda, os quadros táticos de trabalho semanal, pronto, que elaboramos nós mesmos como nós queremos, onde temos um espaço em baixo, para além da semana de treinos, do campo, de um conjunto de coisas informativas, temos o nosso quadro, temos 2 espaços em baixo que não são mais do que o quê? Para além da informação, uma coisa é termos o relatório em papel e estatísticas e tudo, outra é os pontos-chave, aquilo que para ti como treinador é importante fiquem lá retidos. E o que é que eu faço? Há um exercício que é o início do nosso microciclo, que é uma regra minha como treinador. Aquilo que eu faço é com o meu staff técnico, abrimos tudo o que são planeamentos, ou seja, planeamento, o nosso meso, que já vem de um macro, de uma estrutura grande de planeamento. Há muita gente que é contra, whatever, cada um tem a sua forma de pensar. Eu gosto de definir conceitos e de definir os meus conteúdos de trabalho ao longo de um período temporal, para que as coisas tenham uma lógica de progressividade e sequencial. E aquilo que acontece é, no microciclo, em baixo, coloco efetivamente os pontos mais importantes daquilo que foi a nossa análise da nossa equipa e do adversário. Os pontos-chave, porque há 20 folhas ou 10 folhas, ou depende da qualidade do relatório, quer dizer, é importante termos aquilo tudo, mas não vamos nos agarrar a tudo. Após uma análise e uma reflexão conjunta do staff face à análise que os 2 responsáveis nos trouxeram dos 2 momentos, transportamos para aquele quadro escrito à mão. Então, sim, exatamente. E o que fazemos é, a partir daí, vou dividir os conteúdos de treino, quer eles técnicos, táticos, físicos e psicológicos, ao longo da semana, com base em pequeninos momentos de adaptação ao adversário, com base em pequenos momentos de correção de alguns aspectos que não estiveram tão bem da nossa semana e, acima de tudo, com aquilo que é a nossa lógica de progressão, que nós pensámos que seria o ideal para continuar a bater em todos os nossos pontos do nosso planeamento. Está respondido, bem respondido. Tiago, mais uma? Ias fazer aqui 2 perguntas rápidas, que é, começando na pré-época, o que é que dás prioridade? À parte defensiva ou ofensiva? Ou não é prioridade, talvez, qual é que começas a trabalhar primeiro? Era a minha pergunta. Eu, logicamente que partimos quase sempre todos dessa forma empírica, se não sofremos gol, pelo menos não perdemos, até podemos marcar depois um de canto ou uma bola parada e a coisa, ganhamos 1-0 e está a andar, lógico. Eu tenho muito eu para além de gostar muito de trabalhar em subgrupos, pelo menos numa fase inicial, ou seja, individualizar setores e depois passar para um trabalho intersetorial, permite-nos a nós sempre trabalhar em simultâneo as 2 fases, ou seja, se um determinado grupo está a trabalhar uma determinada fase de jogo, uma determinada articulação, um determinado momento defensivo, o outro pode estar a trabalhar com o outro treinador, com outro elemento de equipa técnica, num outro meio campo, uma outra fase ofensiva. E depois até faz todo o sentido. Numa rede de oposições, eles trocam para ambos baterem em ambas as fases, numa fase posterior à progressão da própria sessão de treino, aquilo que ele faz é passar por uma fase de oposição e vão ambos colocar em prática, em oposição, os princípios que eles trabalharam nas diferentes fases, ofensiva e defensiva. É uma sequência lógica de treino que a mim faz-me todo o sentido. Não quer dizer que em todos os treinos eu faça isto. Por exemplo, há momentos onde eu quero que o foco esteja só num determinado processo ou noutro, em função até, por exemplo, das limitações de um determinado jogo, do adversário, whatever. Agora, na pré-época, eu divido muito conceitos, até porque cada vez mais as pré-épocas são mais pequenas e tu não tens muito tempo. E tu tens que perceber que tens que começar a ganhar logo no primeiro jogo. Essa história de dizer, está bem, então isso não sai o gol de canto, isso não tens cantos. Pois, aí é que está. Pior, até se tiveres só baixinhos como eu. Temos que nos preparar. Eu, particularmente, dou mais ênfase, provavelmente, se eu pudesse dividir os meus conteúdos de ordem técnica ou tática, eu diria que é 50-50, mas eu próprio, como treinador, assumo muito mais a componente defensiva e delego muito mais a componente ofensiva. Não que não tenha confiança, também porque os meus adjuntos com quem eu trabalhei apenas 8 meses, têm mais apetência também para as ações ofensivas.
ponto. Como jogador já o eram, como profissional já o era, e então sinto que ele até está muito mais à vontade nesse sentido. E como numa fase inicial eu até quero muito mais minúcia, lá está, nas ações defensivas, não é que acho que temos muito mais liberdade. Posso dar os graus de liberdade, podem ser muito mais a questão da proximidade à minha baliza do adversário. As questões de liberdade são muito mais numa primeira fase dadas ao ataque que à minha defesa, porque eu começo a trabalhar a partir do primeiro setor e mais baixo, ou seja, próximo da minha baliza. O que acontece é que ali eu quero liberdade zero, risco zero e segurança máxima. E então, vocês sabem como é que é, normalmente os treinadores principais são mais, os jogadores somos mais incisivos Exatamente. e acabo eu por assumir essa responsabilidade e fica... E é importante. Eu estava a perguntar por cá está, sabes que nós quando trabalhamos temos só meio campo e às vezes não fica fácil, temos que definir se é uma outra. Claro, lógico. Imagina, a questão é, a partir do momento, tu podes trabalhar, vamos dar aqui um exemplo, falávamos há bocado da primeira fase de construção, tu podes trabalhar em meio campo da tua primeira fase de construção. Se queres numa forma, por exemplo, em fase 1, onde não tens qualquer oposição, mas significa que vais ter uma segunda vaga, ou por vagas, tens 20 jogadores, estão 10 a cumprir um conjunto de, sei lá, um exercício padronizado, onde tem ali um outro comportamento decisório, mas eles estão em posição, etc. E depois por vagas, sai um grupo entre outro, mas o treino é monótono, estão parados, podes não querer isso. Por outro lado, podes puxar pela tua cabeça e dizer, não, mas eu quero que a oposição seja limitada. Podes criar um exercício fase 2, onde sabes que a primeira fase de construção ela vai sair para, sei lá, 4 portas, para depois do, não sei, tem um determinado objetivo de passe, etc. Onde não tenha finalização, mas que tenha uma oposição. Exato. Ok? Até nem é correto dizer um exercício fase 2, porque não vai haver nunca o ato de finalizar. Mas aquilo que acontece é que podes meter ao contrário. Podes inverter o exercício de fase 2 e dizes, não, vai ter ali, por exemplo, no corredor central, os 2 pontas e os 2 médios vão defender aqueles só no corredor central. E um ala e um lateral nos seus corredores laterais. Quase um método especializado, como dizia o professor Castelo. Ok? Exatamente. Onde os jogadores estão fechados nos seus setores. E aquilo que tu dizes é, não, estes jogadores estão a cumprir com um conjunto de princípios defensivos. E a partir já que estão lá, porque é que não lhes indicas os caminhos que tu queres? Sempre que os adversários construírem a 2 e a bola sair daquele lado, o ponto ao contrário fecha-te o guarda-redes para impedir que a bola volte para a linha de passe à cobertura. E a única solução que é a saída daquele central para a frente. Fecha o ângulo da cobertura e tem que existir, ou joga apoio frontal ou joga a linha interior. São comportamentos básicos. E não deixa estar a trabalhar a organização defensiva. Por isso é que eu acho... E a pressão ofensiva também. E a pressão ofensiva. Eu fazia bastante isso. Ou seja, estamos a falar de que a um determinado momento. Eu tinha uma discussão com um colega num grupo de treinadores. Nós discutimos muito um conjunto de princípios e as diferentes versões de cada um. E o que acontece é que ele dizia, mas para mim eu não consigo interligar conteúdos. Para mim só trabalho de fase ofensiva, É legítimo. Cada um tem as suas ideias. Eu acho é que o foco dele está lá. Mas os outros estão a defender. Os outros estão a trabalhar a fase defensiva. Exatamente. Quer ele dê mais ênfase ou menos ênfase, mas os outros estão a trabalhar a fase defensiva. Então, para mim, não existe essa de só estamos a trabalhar a fase ofensiva. Não. A tua preocupação no teu exercício é que pode ser essa. Exatamente. Mas vais ter um conjunto de jogadores que vão estar a trabalhar a fase ofensiva. Então, porquê é que tu não o aproveitas? Para já que estão a trabalhar, que o teu feedback no início do exercício vá até, porventura só, até podes nem conduzir o exercício para eles. Não direcionares o teu feedback para eles, mas direciona pelo menos a instrução do exercício para ganhares tempo. Dizer só, olha, neste momento façam só isto e quando a bola estiver no corredor façam só isto e impeçam que a bola venha para trás ou para dentro. Tem que, a partir do momento já saiu, tem que sair na frente, acabou. Exato. E ganhas tempo. Última pergunta. A importância que dás às bolas paradas, esquemas táticos, como quiser chamar, também, imagina, o tempo do treino que vais delegar para esta questão. Olha, é muita, como vocês devem calcular, e cada vez mais, até porque cada vez mais os jogos, por vezes, se decidem nestes momentos.
O que é que acontece? Tal como treinador de trabalho em quase todos os treinos, no final da sessão de treino, por vezes de forma individualizada, por vezes em subgrupos, por vezes com todos os elementos, sendo que temos aqui uma particularidade. Temos muito frio neste país, né? A partir de outubro já começa a ficar frio complicado, até fevereiro, final de fevereiro, início de março, muito frio, e muitas vezes é limitador, como deves calcular. Então recorremos muitas das vezes a uma análise vídeo muito mais rigorosa do que noutros contextos, onde mostramos as bolas paradas todas, mostramos a eles as 10, 11, 12 ocasiões que temos e o nível de eficácia baixo ou alto, comportamentos, blocos, blocagem, como se diz, os blocos defensivos. Sim. Não estás a Estava a falar, aqui em francês é blocagem. Bloqueios. Os bloqueios. Bloqueios. Os bloqueios. E pequenos pormenores que acabam por fazer toda a diferença, o que nos limita muito, por vezes, trabalhar quando tens uma semana inteira onde neva, onde chuva torrencial, frio. É difícil. É muito complicado passares para a prática. Do treino. E combinações acabam por ser complicadas de fazer porque as condições do campo não te permitem. Por vezes até é melhor não em si mesmo combinações, que é para não dar transição e provavelmente numa situação de poder ser gol para ti, dá igual na tua própria baliza. Mas acima de tudo recorro muito ao vídeo e a uma análise muito individual daquilo que é a performance deles, e depois nas vésperas dos jogos com algumas imagens nossas de sucesso para que fique quase como que uma visualização mental. Claro. Okay. Tiago, olha, ainda assim tenho só aqui uma pergunta que agora já que estavas a falar e lembrei-me também. Gostas de ter muitos exercícios novos? Gostas de ir lançando exercícios novos? Ou tens uma panóplia já feita e vais colocando alguns ajustes de exercício para exercício? O que é que eu acho determinante? O caráter progressivo dos mesmos. Ou seja, isto é uma reflexão que eu faço sempre conjunta com os meus alunos e que faço com os meus grupos de trabalho, que é simples. Eu não concebo que o treino não tenha progressão e evolução. E muitas das vezes, quando eu vi alguns treinadores a trabalhar, acompanhava outros treinadores, aquilo que se identifica é que muitas das vezes o caráter progressivo dos exercícios entre o trabalho em agosto, setembro, novembro, abril, maio e junho é quase nenhum ou sempre a mesma coisa. Tanto que nós sabemos que muitas vezes os jogadores já sabem quase de cor e salteado aquilo que vão fazer. Isso cria o quê? Cria fadiga mental, então nas crianças por vezes até pode criar desistência, deixam de gostar, estão chatos, já não estão para aturar aquilo, acabam por pedir aos pais para não continuar. E no futebol profissional aquilo que acontece muitas vezes é o nível de interesse baixa. E a gente sabe quando o nível de interesse baixa, a aquisição do mesmo conteúdo e a eficácia, a performance do mesmo diminui, é automático. Como nós, se alguém estivesse aqui a ouvir, se o tema não fosse agradável, em 5 minutos faz off e muda para a Netflix, ou ver um filme, ou ver um jogo, outra coisa qualquer. Tão simples quanto isto. Este é o problema da telescola. Que hoje os professores se debatem, não estavam também preparados para isso, e muitas das vezes, se os pais não estiverem ali ao lado, o que é que acontece? Já estão os miúdos agarrados ao telemóvel e em frente ao ecrã, mas estão a olhar para baixo. Porquê? Porque nem estão para ali virados. Porquê? Porque provavelmente a aula foi gira durante o primeiro, o segundo e o terceiro dia, porque era tudo novidade, mas a partir daí já ninguém suporta a professora porque é gorda, porque é grande, porque é chata, porque é isto e porque é aquilo, não é? Está lá no ecrã e as coisas são tão simples quanto isto. E os jogadores são precisamente o mesmo. Se nós não tivermos estratégias diárias, progressivas, de motivar e de, como se diz, de criar algo de novo, aquilo que vai acontecer, o desinteresse vai ser consecutivo. Se os resultados então não ajudarem, esquece. Agora, há uma coisa. Qual é o único mecanismo que nós temos para criar essa dinâmica? Por mais bom gajo e por mais boa pessoa, independentemente das vitórias, porque nem toda a gente pode ganhar, e a gente não pode morrer logo e deixar de existir. É o exercício de treino. O treino tem que ser chamativo, tem que ser apelativo. O jogador tem que vir ao treino com vontade de treinar.
Se o jogador já sabe que à segunda vai fazer aquilo, E gostar. à terça vai fazer aquilo, à quarta vai fazer aquilo, vai levar o aeroporto à quinta, os jogos reduzidos à sexta, o joguinho passa das mãos, golos de cabeça e aquilo anda. Finalizaçãozinha e bolas paradas. Ninguém tem motivação para fazer todos os dias o mesmo. Ninguém. Sim, vai chegar a um ponto já chegam Já cansados. chega. Não, e a pergunta que eu faço: qual é o grau de progressão e de performance do teu treino ao longo do tempo? Não existe. Por isso é que tem que existir a progressão, quer nos exercícios de treino, quer ao longo das semanas. Por isso é que, atenção, quando se fala muito do microciclo tipo, eu não sou contra, aliás, cada um sabe si, ponto. Simplesmente é uma reflexão que eu deixo. Ouço muita gente falar do microciclo tipo, do microciclo padrão, do microciclo tipo, do microciclo padrão, mas ninguém fala da capacidade do seu microciclo tipo e padrão progredir, porque ele é obrigado a progredir, quer do ponto de vista dos princípios metodológicos do treino, quer dos princípios específicos e pedagógicos do treino, assim como dos princípios biológicos do treino. São 3 grandes categorias ao nível da ciclicidade, da progressividade. Eles são N princípios, entre outros. Exato. O que significa que, se nós não garantimos que isso acontece, a performance da nossa unidade de treino, ela ao longo do tempo vai se diluindo. Vai, porque o jogador vai acabar por perder interesse na dinâmica do mesmo. Então, se nós construímos exercícios logo em agosto, na nossa pré, porque estamos com a pica toda, e com os exercícios do Mourinho e do Guardiola, como é que a gente os vai progredir a seguir? Pois, tens toda a E razão. que nível cognitivo é que os nossos jogadores vão ter para reter É verdade. esse tipo de exercícios? De objetivos que esse exercício vai promover. Estás a falar bem. Isso é que é importante que os exercícios tenham uma lógica Olha, progressiva e de evolução. tens toda a razão. É bem visto, é Sim, bem eu visto. concordo Olha, aqui em Talho Foice é um bocadinho por aí. A gente também não começámos logo a rubrica com o Ronaldo, porque depois era sempre a descer a nível dos jogadores, estás a ver? E então a gente também começámos com os jogadores de primeira e segunda liga aqui, até chegarmos às Champions e vemos lá chegar mais acima. E quem sabe tudo o resto. A gente vai guardar para o último, estás a ver? Claro. Tem sido por aí, é um bocadinho por aí. Ricardo, foi espetacular. Aliás, isto parece que estávamos a ter uma aula na faculdade. Foi mesmo muito bom. Vamos passar aqui a parte da rúbrica, que é o nosso quiz. Força. Vamos lá então. Digo já ao Tiago para te perguntar. O Tiago avança já. Quantas taças suíças já venceu o Sion? O Sion venceu 13. Vês? Eu dizer que não sabia, já está um 0. Não, vou-te dizer porquê. Porque eles não se calam aqui com o 14, 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 às tantas, tem mesmo um surdo. Tem que ficar com isso na memória. E sabem que, inclusivamente, a taça no UFC Sion é muito tradicional. O Sion tem 2 títulos de campeão, mas tem 13 taças. Ou seja, as fichas são todas apostadas nesta competição. E os adeptos adoram a taça, e a taça acaba por ser muito característica neste clube. Boa. Qual o jogador mais utilizado na Liga? Na Liga, na minha equipa? No Sion. Sim. No UFC Sion, neste preciso momento. Não voltar aí a ver aí os Não. Deixa-me ver. O Ermir Lenjani. É o Raniani, sim. 2-0. O Tiago está a facilitar nisto, pá. O Tiago está mesmo a facilitar. Olha, quantos títulos tem o Ali a nível nacional? Ou seja, campeonato, taça e supertaça. Nossa Senhora, isso são muitos títulos. Eu sei que houve uma altura que nós andámos a procurar muitos sites e a tentarmos chegar à comparação entre o Al-Ahly e o Real Madrid, porque eles diziam que, mas não tenho a mínima noção, são muitos, 100 e qualquer coisa. Não, vou dar opções. Só a nível nacional. 72, 78, 86 ou 92? Eu vou pôr o último, para o 92. Não, era 86. 86? Só a nível nacional. Eu sei que eles tinham 100 e tal títulos. Mas isso deve ser com os internacionais. Pois, com os internacionais. E eu posso dizer mais uma pequena curiosidade.
O Mister José Peseiro já trabalhou em 3 clubes considerados clubes do século, ou seja, que são considerados os clubes do século. O Real Madrid foi considerado o clube Do século. O Al-Ahly o clube do século, e ele já treinou também o Al-Hilal, onde o Mister Jorge Jesus esteve lá também, que em África o clube do século também. Bem, de currículo o Mister José Peseiro também. Em Ásia, na Ásia. Sim, mas o currículo do Mister José Peseiro também não... Porque às vezes as pessoas não veem os currículos e falamos só e ouvimos, mas ainda há poucos dias estava a passar agora uns jogos destes mais antigos e de repente um jogo do Real Madrid e o Mister José Peseiro já nem me lembrava que ele tinha entrado no Real Madrid. Aí é que está. E nós na faculdade tivemos lá uma semana a ver. Ocupámos uma semana de treinos. Era o Mister Carlos Queiroz, treinador. Exatamente. Na época dos Galácticos, e acabámos a semana a ver o Real Madrid-Barcelona com um show do Ronaldinho Gaúcho. Foi uma chatice. Uma chatice. Eu posso que ficaste triste e não gostavas de ter nada voltado atrás. Nada. Não, mas sabes que eu tenho tido a felicidade de poder fazer alguns estágios. Também é uma das áreas que eu considero muito importante para nós enquanto treinadores. Da mesma forma como eu não fecho portas a ninguém, sempre que as pessoas me pedem, eu tenho todo o prazer de abrir, porque sempre que eu tento, também tenho tido a sorte, já conseguimos, não acompanhámos a semana inteira, mas estivemos presentes no Guardiola, no Barcelona, já acompanhei o Mister Emery quando estava no Valência, o Mister Valverde no Vila Real, o Quique Flores no Espanhol Barcelona. É top. Ou seja, isso vai ser, é muito importante porque vais ver vários métodos e vais absorver exatamente aquilo que tu achas que vais te adaptar diferentes formas, diferentes contextos, e acaba por te dar uma bagagem. Muita bagagem. E da mesma forma com que tu abres este espectro, e quando fomos ver o Quique Flores, fui eu e o professor João Paulo Costa, vimos, a meio da semana, a célebre remontada Barcelona-Paris Saint-Germain. Aí, bem. Jogo épico. Jogo épico mesmo. O PSG achava que ia ser fácil. E o Barcelona também facilitou bastante, mas pronto. Vamos muito ver. Bom mesmo. Então está aqui 2-1. Vamos já, Ricardo, ver se... Quarta pergunta. Na última época, no Servette, foram eliminados da qualificação da Liga Europa. Após 2 empates, quem é que foi o adversário? O Rosenborg. Claro. Empatámos 1-1 em casa e vamos empatar 0-0 lá. E nesse 0-0 tínhamos feito a eliminatória anterior contra o na Arménia. Já me veio o nome. Whatever. Eu já vou buscar o nome. E tinha sido curioso porque o Mister jogava nessa equipa. Lá na Arménia estava lá o avançado do Benfica, que era o Demel. Não sei se vocês se recordam. Um avançado, era africano, tinha sido a ponta de lança no Benfica e tinha sido avançado do Mister. E o Mister vem a saber mais tarde que o Demel estava lá na Arménia. E nós vamos jogar contra o Gazi... Bom, agora já não me recordo. E entretanto, nós ganhámos lá e o Mister... Nós precisávamos de um ponta de lança para o Servette, tínhamos o nosso ponta de lança lesionado e o Mister pediu ao DML para vir treinar connosco durante a preparação do nosso jogo. Contra eles? Não contra ele, porque nós não jogámos contra o DML, o DML jogava noutra equipa. Mas durante a semana o Neguinho fez que era uma muito boa gente, fez um estágio connosco 3 dias e nós a preparar um jogo tão importante que era a passagem ao play-off, não é? Exatamente. E depois, perdemos em casa com um golo mal consentido e vamos fora, mandámos 2 bolas ao poste, jogámos muito bem, mas não conseguimos passar e daí até depois o Mister ser despedido foi um tirinho. Foi tudo muito rápido. Essa eliminação foi dolorosa e acabou por nos custar o lugar depois no Servette. Olha, e esta tua resposta agora do Rosenborg, ainda assim o Tiago vai fazer a 5ª pergunta, mas já também nos custou um jantar também, a gente paga.
Tranquilo. Qual é a equipa que tem mais títulos nos Emirados Árabes Unidos? Nos Emirados Árabes Unidos, atenção, os Chargers em tempos ganham muitos. Eu vou apostar no Alain. Exatamente, onde está o 4-1. Onde está o Pedro Emanuel. Exatamente. 4-1. Isto Clube era do Rei. era Olha, quase uma manita. mais uma história gira com o do Alain. Vocês sabem quantos estádios o Sheik, o dono do clube, já construiu para aquele clube? 3. Então, mas o estádio também é só. O estádio é trocos, pá. Construiu um segundo estádio e o estádio é muito giro. Não sei se vocês conhecem. Não, é uma réplica muito parecida com a Arena de Munique, mas nos tons do clube, e à noite fica parece uma flor, e é um estádio que está muito giro. É um estádio que tem vale a pena ver, né? Já estive na Arena de Munique. E também não vi lá a única coisa que gostei foi mesmo ver a Arena de Munique, não vi mais nada. Grande estádio também é o estádio do Dortmund. Um grande ambiente. Grande ambiente. Oh, Ricardo, eu vou-me despedir de ti aqui em direto e depois em off eu já te conto o que é que esses estádios a mim me alegram bastante. Ok, olha, foi um prazer estar convosco. Olha, foi mesmo muito prazer da nossa parte. Foi muito bom. E um obrigado, e sempre que precisarem estarei disponível. Ok? Ok. Olha, foi espetacular. Pá. Obrigadíssimo por tudo e muito sucesso, é aquilo que eu te desejo. Obrigado igualmente. Ricardo, antes de deixar ir embora, vou-te lançar o desafio, que é: quais são os teus colegas que queres desafiar a vir aqui às Chazadas da Bola, partilhar uns momentos tão bons como os que tu partilhaste? Olha, vou desafiar o meu amigo Nuno Presumo. Já foi? Já. Estamos à espera do contacto do Mr. Daoud. Ok. Vou tentar então falar com o professor João Paulo Costa, que é alguém que acredito que pode acrescentar muito ao vosso programa. E pronto, a minha segunda escola era o professor Nuno Presumo. Tenho que tentar ver quem é que estará disponível para colaborar convosco. Ok? Agradecemos muito. Um grande abraço. E um grande abraço. Obrigado. Ok, um grande abraço. Muito obrigado. Abraço. Um abraço.